Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast destinado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Né? Hoje eu estou aqui com o meu sócio parceiro Álvaro, nada de doutor hoje, né? Não, que eu me passei na última, chamei o Álvaro de doutor. Me deixa velho. Que eu tinha 2 advogados aqui na minha frente, apesar de ser advogado também, né? Mas sou consultor em compliance na LGPD, meu nome é Cliverson Moreno e já passo a bola ali para o Álvaro para fazer as apresentações iniciais. Obrigado, meu velho. Álvaro Belver, empresário, contabilista. Deixa o seu like aí se você curte esse tipo de assunto, se esse é a sua praia, né? Compartilha com os amigos para que eles possam também, se tem algum amigo empreendedor que curte também esse tipo de assunto, para que a gente possa trocar ideia, né? Se inscreva no canal para que você possa também passar aquilo que você tem de dúvida, aquilo que você quer saber, né? Poxa, é bom que vocês abordem tal assunto, né? Então se inscreva no canal lá para que você possa se comunicar com a gente, né? E deixe, né, o seu like, seu joinha, que isso é importante para nós. Ative o sininho das notificações, né? Tem que ser bem youtuber, né? Exatamente. Para que a gente possa também, quando você receber um novo podcast lá, nós lançarmos um novo podcast, você receber em casa lá que tem um novo vídeo para você. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui o meu amigo pessoal, né, seu Francisco Aguiar, que vai nos falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a experiência dele nesse mundo de negócios, né, que não dá para dizer que ele tem uma atividade única, né, Francisco, porque já são vários carnavais aí. Bastante história. Isso. Então, te apresenta para nós, Francisco. Quem é o Francisco? Vamos lá. Meu nome é Francisco Aguiar, eu sou de Porto Alegre mesmo, me formei na Porto Alegrense, numa faculdade de administração de alguns anos atrás, hoje até trocou de nome, se não me engano, mas era um curso de administração bem razoável, para bom na época. Fiz uma extensão universitária de administração financeira e balanço, fluxo de caixa, que na época era uma coisa bem atual. Me formei em 87, posteriormente fiz gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, aqui em Porto Alegre, e foi um excelente curso, uma referência, uma referência. E eu, assim, quem tiver oportunidade para fazer isso, eu sugiro para quem é advogado, para quem é engenheiro, para quem é médico. Eu tive vários colegas engenheiro, médico, advogados, aliás, o meu cardiologista, o Calil, fez gestão empresarial comigo ali na Fundação. Então, assim, é um curso muito bom mesmo. Eu sugiro que as pessoas que queiram se aprofundar nessa parte... Que é importante. Lá eu fiz uma pós-graduação em tributário, na época, uns 8 anos, que também é referência, né? FGV é referência. Eu fiz, eu acho que foi em 2003, 2004, né? Foi bom, foi muito importante isso, né? Então, a minha carreira, como vocês estão vendo, eu sou um jovem, né? Sou um jovem de 60 e poucos anos, né? Para não entrar em detalhe, né? E tive o prazer do meu primeiro emprego. Olha, para vocês que são jovens, né? O meu primeiro emprego foi uma indústria naval que tinha em Porto Alegre. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Os jovens, Cliverson, os jovens que nem tu, não sabe disso. Sabe onde fica o Pontal? Ali perto do Iberê Camargo. Ali era o estaleiro só. Ali construíamos navio de até 8.100 toneladas. Isso que ano, mais ou menos? Isso é 1976, eu trabalhei de 76 a 82. Eu estava programando a minha vinda para a Terra ainda. Talvez os teus pais, né? Então, assim, foi uma escola. Eu sou um privilegiado, né? Porque o primeiro emprego, sendo uma indústria naval, é uma coisa assim que olha, é para causar inveja aos jovens de hoje em dia que estão começando na sua atividade profissional. Porque a fabricação de um navio, ele engloba tudo. Tudo que tu possa imaginar. Sim, se engloba. Engenharia. Química, para contar tudo. Serralheria. A parte de designer. Tu tem que ter a cabine do comandante, né? Ela tem que ser bonita, né? Tem refeitório, tem cozinha... Tem sala de diversões. Imagina o cara entra no navio e daqui a 2 meses ele vai parar num porto, alguma coisa, ou 30 dias e tal. O cara trabalha a sua jornada lá de 8, 10 horas, depois vai descansar, vai dormir e tal. Então, e naquela época, Francisco, o que levava para fazer quanto tempo levava para fazer um navio?
Sem tecnologia. médio, né? De 6 a 8 meses, um ano, dependendo do até- tamanho do navio. Tu terá rápido. Quantas Não, pessoas trabalhando? Naquela época chegou a ter 2.500 pessoas É, trabalhando aí ali. Formiguinha, Ali imagina. era formiguinha, exatamente Um isso. monte de gente. Na beira do rio. De tudo assim, da indústria naval, o mais bonito é o lançamento do navio. O que é isso? Tu faz todo o casco do navio, toda a parte interna, fica só faltando o acabamento, tu tira ele da plataforma, que está toda ali amarrada, né? E que fica inclinado, e tu abre tudo aquilo ali, tem uma champanhe, você já deve ter visto em Sim, filme, sim. uma champanhe que o cara que está inaugurando abre a fita, a champanhe quebra no casco, Aham. tem um ruído, que é uma sirene, né? E o navio, o primeiro teste mesmo, ele entra para dentro d'água. Ah, verdade. É um negócio assim... É espetáculo, né? É um espetáculo, Tem festa nesse dia. Nesse dia Sim, tem sim. festa nos estaleiros do mundo. Infelizmente... E quantos anos tu tinha nessa época? 18 anos, 18 quando eu anos. comecei lá. Eu sou encantado nisso, vê que eu falo com isso há não sei quantos Sim, anos sim. atrás e vibro com isso. Sim. Porque o primeiro emprego, se a pessoa que teve o primeiro emprego e não vibra com o seu primeiro emprego, ela não foi feliz. É. Ela não foi feliz. Para mim foi uma escola. Porque 6 anos, né? 6 anos é uma boa escola. Passou bastante tempo. Né? Rapidamente, né? Você saiu daquilo ali, do navio, que é um negócio maravilhoso. A empresa faliu por financiamento, por problemas econômicos. No Brasil, problemas econômicos é um negócio interessante. Nós estamos falando de 1980, né? Então, assim, acabou o financiamento, aquelas coisas todas. Eu saí do estaleiro só e fui trabalhar numa grande empresa na época, Companhia Geral de Indústrias. Tinha uma fábrica aqui na Bento Gonçalves, que também vocês são jovens não sabem, e em Guaíba, a fábrica de fogões a gás e fogão a lenha e de aquecedores Junkers, na época, que hoje são esses aquecedores de passagem. Foi quando eu comecei a minha história de pós-venda. Eu fui contratado para trabalhar lá na área de pós-venda, na área de assistência técnica. Sim. Na área de assistente foi quando começou. Então, Só uma reclamação. isso é bem interessante. Mas foi muito... também isso é um negócio maravilhoso também. Aí eu saí da Companhia Geral de Indústrias e fui trabalhar na Panambra. Eu estou fazendo rapidamente porque são 27, 28 anos, mas em 5 empresas. A Panambra foi um projeto também muito legal na Panambra, muito legal. Porque a Volkswagen investiu, e a Panambra era uma das maiores concessionárias Volkswagen do Brasil, e a Volkswagen tinha um projeto de colocar no pós-venda 2 gerentes. Isso era muito inovador na época. Um administrador e um engenheiro mecânico. Porque, assim, normalmente era um engenheiro mecânico o gerente de serviços de uma concessionária. Sim, que é normal. Normalmente seria esse. Só que o cara, que é o engenheiro mecânico, que ele se dedica muito à parte de consertar o carro, fazer manutenção, etc, etc. A parte mais comercial da oficina, ele não é a especialidade dele. Então, eles criaram essas 2 figuras, um administrador e um engenheiro, para fazer essa administração. Foi muito interessante porque nós ficamos um mês juntos fazendo treinamento, eu e a pessoa que entrou junto comigo, que por acaso é o meu sócio atualmente, então nós nos conhecemos há muitos anos, né? E a gente ficou 30 dias em treinamento. Nós visitamos 2 concessionárias, as maiores do Brasil, e ficamos uns 20 dias na fábrica, lá em São Bernardo do Campo. Isso também foi... Porque a fábrica de São Bernardo do Campo, na época, hoje eu acredito que seja assim também, é uma cidade. Essas indústrias de veículos é uma cidade, né? É muito grande. Enorme, muito grande, né? Muito grande. Hoje são menores, mas lá de São Bernardo é muito grande. E dentro da a frota interna da Volkswagen na época tinha 1.000 carros. A frota interna, né? Só para alojar isso aí, Então, assim, para fazer as revisões desses carros, eles tinham uma concessionária dentro da própria fábrica. E essa concessionária, além de fazer as revisões no carro, ela treinava alguns cargos assim específicos e importantes da rede, né, lá dentro. Então, gerentes, diretores e tal, iam para a fábrica para fazer esses treinamentos em loco dentro de uma concessionária, só com os padrões da fábrica. Eu não preciso te dizer que, obviamente, ela dava prejuízo, né? Porque o aspecto não era dar lucro, né? Então, foi muito importante, fiquei 3 anos. Depois que eu saí da Panambra, eu fui trabalhar na Brastemp. São mais 6 anos de Brastemp, que também me oportunizou sair do Rio Grande do Sul, né? Que eu fiquei 1 ano aqui, depois fiquei mais 1 ano em São Paulo, depois mais 3 anos no Rio de Janeiro como gerente regional. Eu tinha o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
No pós-venda também. Desenvolvimento de serviço autorizado, essas coisas todas. Trabalho junto aos revendedores, que é o varejo e tal. Também foi muito enriquecedor. Eu conheci o Brasil inteiro. Foi uma grande oportunidade. Foi 6 anos de grandes oportunidades, né? Que eu até comentei com o Álvaro sobre as coisas novas. Lá atrás, os caras tinham o plano Brasmotor, né? Porque, na realidade, a Brastemp era uma empresa do grupo Brasmotor. As outras empresas eram a Semer, que era uma fábrica de fogão, e a outra era a Consul, que na época, no mercado, os consumidores finais achavam que eram concorrentes, e na prática eram grandes concorrentes, né? E o projeto Brasmotor nada mais é, que hoje até é moderno, né, unificar as 3 empresas. Imagina para um jovem de 30 anos, o cara diz assim, olha, agora, a partir de amanhã, nós vamos lá nas lojas Colombo, no Ponto Frio, um revendedor enorme desses aí, né? E vamos vender as 3 marcas. Uma pessoa só vai vender as 3 marcas. Ah, é verdade. Bom, O cara dá um choque. Não, eu até brinquei, né? Eu disse, esse cara é um babaca, né? Esse cara está dizendo, bom, ele não sabe o que está falando, né? Olha a arrogância do coitado do índio, né? E passaram-se 1 ano e meio, e eu participei de vários grupos de trabalho para que isso acontecesse, eu representava o pós-venda, né? E isso aconteceu, realmente. Foi um grande lance de redução de custo, porque virou Brasmotor, virou, né, Multibras, o nome de uma empresa só, como Multibras. E então tinha um departamento financeiro, um departamento comercial, uma contabilidade e as unidades Fabris. Por exemplo, na época tinha uma fábrica em São Bernardo de refrigeração, dos refrigeradores da Brastemp, e uma fábrica de refrigeradores da Consul em Joinville. Tu imagina que aquela fábrica em São Bernardo acabou. Veio tudo para a fábrica em Joinville, onde é até hoje, na Consul. Então, ali se fabricava as 2 marcas. Saía uma linha de montagem com a marca Brastemp e uma linha de montagem... Isso foi uma fusão. Uma fusão. Isso, na realidade, não é uma fusão, porque o dono, a holding era a mesma, né? A holding as pessoas não sabiam que eram do mesmo grupo econômico. Sabiam, mas existia uma separação, um patrocínio para que isso ocorresse, que elas fossem concorrentes, porque existia segmentadamente Brastemp top. Sim. Consul 15% mais barato. Pegava uma camada. Entendi. E Semer pegava uma camada mais baixa, porque tinha os fogões Semer e fogões Brastemp. E as fábricas eram separadas, separadas. Semer, a fábrica de fogão da Semer era em São Paulo. A fábrica de fogões da Brastemp era lá em São Bernardo, junto com a fábrica de refrigeração. E a Consul fabricava ar-condicionado e refrigeradores, né, aqui em Joinville. Então, imagina tu jovem participar de um projeto desse tamanho. Gigantesco, sim. É um negócio maravilhoso, né? É um negócio maravilhoso. Oportunidade. Grande oportunidade. Morava no Rio quando eu saí da Brastemp. Foi quando foi introduzido no Brasil aquela palavrinha maravilhosa do outplacement, né? Do desenvolvimento de executivos, recrutamento de executivos, etc, etc, etc. Veio um cara de fora para fazer esse trabalho na Brastemp, de recolocar as pessoas que eles tinham demitido, né? Tu imagina que na Brastemp tinha pessoas que nunca tinham trabalhado em nenhuma empresa, tinham 30 anos de empresa e foram demitidas. Então, a Brastemp, a Brasmotor, contratou uma empresa especializada de recolocação de executivos no mercado. Legal, hein? E eu tive sorte, porque eu sempre fui assim, conversador, né? Então, de relacionamento, que foi quando eu ouvi pela primeira vez um negócio chamado network. Isso em 1994. Network. Eu disse, o que é isso, né? Aí os caras me disseram, foi o que tu fez. Tu soube que tu sairia da Brastemp nesse pacote, porque a Brastemp perdeu o pós-venda. Quem ganhou o pós-venda foi a Consul. Isso é um assunto que a gente pode falar a tarde inteira outro dia. A Consul perdeu nessa competição interna, a Consul perdeu. Então ganhou o pessoal da Brastemp, todo de pós-venda foi demitido, do diretor a todo mundo. Só que foram demitidos assim com prazo de 1 ano. Empresa grande é outra coisa, né? Com prazo de 1 ano, né? Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu sou apaixonado por ela. Então, assim, 1 ano. E eu, em 3 meses, arrumei um emprego. Porque eu disse para meus amigos, olha, daqui a 1 ano eu vou sair e tal, e tal, e tal. Foi quando um amigo meu, que tinha estudado comigo, aqui na Estemac, cara, nós estamos querendo te contratar há muito tempo, né? E agora surgiu a oportunidade. Vem aqui, tu vai te entrevistar com os donos, etc, etc. Haver uma entrevista com os caras e tal. E eu acabei fechando com a Estemac e voltando para Porto Alegre.
Isso fez com que eu fosse o exemplo lá em São Paulo, nessa empresa contratada de recolocar todos os outros executivos, de como a relação com as pessoas é importante para te ter um novo emprego, uma nova colocação. Como network. Eu não sabia disso. Aí eu ouvi a palavrinha network pela primeira vez. Os caras disseram, o que tu fizesse é network. Eu olhei pro cara assim. Isso aí, em 94, não, né? O que eu fiz foi conversar com amigos meus. Os caras que estudaram comigo, que jogam bola comigo, que comem churrasco comigo, entendeu? Sim. Que viajam comigo, né? O que eu fiz foi isso, né? O que todo mundo faz, né? E ele disse, isso é network. Aí eu não entendia bem direito. Aí ele deu o exemplo do cara que era gerente de compras da Brastemp. O cara que é gerente de compras de uma Brastemp, ele é uma autoridade, né? E ele tinha uma relação com todos os fornecedores, né? Dezenas de fornecedores. E ele dizia assim, ó, ninguém está querendo me contratar, ninguém está me ajudando. Aí os caras falaram, exatamente por causa disso. Como é que tu tratava essas pessoas? Tu como comprador, como é que tu tratava os fornecedores que são tão importantes quanto os clientes, né? Fornecedor é tão importante quanto o cliente. Quem não sabe disso é melhor repensar. Então, eu servi como exemplo, principalmente para essas pessoas é uma lição, né? que estavam passando por essa amargura, que eles conheciam tanta gente e ninguém estava dando a mão naquela hora, ou dizendo, eu vou te indicar para alguém, etc. Então, dos últimos 10 anos eu trabalhei na Estemac, fui diretor da Estemac, de pós-venda também. Tal. Uma grande empresa, uma empresa maravilhosa, uma empresa excelente, né? Mas vê que é interessante, eu saí de fogões e geladeiras e ar-condicionado e fui trabalhar com um grupo gerador, que é energia. Fui para o mercado de energia, mercado Petrobras, mercado de shopping, porque o grupo gerador ele é colocado em tudo que é segmento, né? Sim. Tudo que tu possa imaginar. Um hospital. Um navio tem gerador, né? Além de 3 motores, ele tem um gerador, né? Então, a minha experiência profissional desses 27 anos, ela foi muito bonita. Eu realmente sou um cara de muita sorte, muita sorte mesmo. E quando tu começou a empreender agora? Aí, quando eu saí da Estemac, nesses 10 anos de Estemac, eu saí da empresa e disse, eu não quero mais agora viajar, porque eu viajava o Brasil inteiro, fazia Rio, São Paulo, Manaus, numa semana. Chega no momento que cansa. Chega no momento que eu vou cuidar da patroa, das minhas 2 filhas, etc, etc. Eu já tinha juntado uma grana suficiente para fazer alguma coisa e tal. E foi quando eu fui empreender. Sempre tem assim, dentro de tudo que eu falo, eu sempre tive o plano B. Porque as pessoas vão assim, mas esse cara falou tudo isso, é auditor dessa empresa, trabalhou em 5 empresas, que ele é maravilhado e tal, não sei o quê. Não sei. Eu fui demitido de todas. Olha que maravilha. Eu adoro as empresas. Fui demitido de todas, porque todas chegou um momento que eu achava que não estava sendo valorizado. Sentei na frente do cara e acertei a minha rescisão. Bom, mas tu fez isso, e o que tu fez isso antes? Antes eu procurei emprego. A melhor maneira de arrumar um emprego é estar trabalhando. Tranquilo. Essa é uma dica. Dica do Francisco. Tu quer arrumar outro emprego? Não larga o teu, velho. Não larga o teu. Tu faz um currículo e procura emprego. Quando tu tiver outro emprego certo, tu vai lá e faz o acordo. Até para negociação, né? Óbvio, né? Aliás, o Álvaro sabe disso, né, Álvaro? Qual é o segredo do sucesso no meu livro lá? O segredo do sucesso, meu jovem, é fazer o óbvio. Não inventa. 10 segundos para refletir. Nós não fizemos o óbvio. Se todos fizéssemos o óbvio, nós teríamos quase todos sucesso. É que a gente não faz o óbvio. Nem eu consigo. É muito difícil fazer o óbvio. E o que seria o óbvio? Só para... Vou te dar um exemplo do óbvio. Tem pessoas que nos primeiros 30 dias são desligadas da empresa, por exemplo, né? Aí tu vai lá falar com o cara, tu passou 15 dias entrevistando o cara, fazendo o teste e admitiu o cara, tá certo? Tá certo. E aí daqui a 30 dias, no primeiro contrato de 30 dias, tu desligou o cara assim. O que houve? Bom, ele faltou 3 dias, chegou atrasado em 15. Aí eu te pergunto, quando tu vai trabalhar, tu combina que tu vai chegar às 8 e que tu estando lá, tu vai trabalhar. Tá certo? Isso é pré-definido. Isso é o óbvio, né? Óbvio. Aí o que o cara fez? Ele não fez o óbvio. Ele não passou no contrato. Aí tu pega isso e bota para 1 ano. Bota para 6 meses. O cara, às vezes, em 90 dias, porque pela necessidade, às vezes, e olha, as pessoas que vão nos ouvir sabem que
Eu tenho vontade de mandar aquele cara embora, mas eu não posso. Uhum. Por que tu tem vontade de mandar o cara embora? Porque o cara não está conseguindo fazer o óbvio, que é vir trabalhar. E hoje em dia as empresas todas estão assim, olhando o custo. Sim. Olhando o custo. Não pode ter mais gente sobrando para fazer backup, né? Não existe mais backup de pessoas, né? Bem pelo contrário. Isso também é um outro assunto que a gente pode tratar outra hora, que é a multifunção, né? Que eu implementei depois de uma viagem, eu até já falei, uma viagem na Europa e tal, nós fomos comer em Madrid um McDonald's, né? E acho que faz uns 10 anos isso. E eu cheguei no McDonald's e olhei assim, tinha meia dúzia. Pô, o McDonald's normalmente se caracteriza por ter um bando de gente lá dentro, né? Sim. Tu olha no McDonald's, tem que ter uns 20 ali, né? Ou 30, né? Eu cheguei, nós entramos para comer um lanche rápido e tal, tinha umas 7, 8 pessoas. E eu olhei para o lado e era um negócio grande, não era pequeno. Eu disse, mas o que está acontecendo? Eu comecei a prestar atenção. O cara que estava me cobrando, ele saía dali e ia fazer a batata frita. O outro cara que estava cobrando o outro, ele ia lá ajudar a montar o lanche, o hambúrguer, etc, etc. O outro que terminou de atender, ele ia lá servir o refrigerante. Então, fazia aquela confusão toda ali, eles te atendiam rápido e tinha meia dúzia de pessoas. Voltei para o Brasil, olhava, não, o McDonald's aqui continua com aquele bando de gente, né? Aí fui para a minha empresa, que é uma empresa de assistência técnica, foi uma empresa que depois a gente volta para seguir o roteiro. Eu tinha aquelas pessoas que tipo call centerzinho para receber os chamados, né? Então aquela menina ficava com aquele aparelhinho, que nem nós estamos com o aparelhinho aqui, né? Ela ficava com aquele aparelhinho, quando o telefone tocasse, ela atendia, né? E quando o telefone não tocasse? Já vimos aquela cena, né? Sim, até quando toca, né? Sabe? Aquela cena, né? Ou seja, é uma pessoa subaproveitada. Subaproveitada. E eu vi aquilo e disse, bom, nós não vamos ter mais essa função, pode mandar embora essas caixas, esses nichozinhos aí, pode mandar embora. Aí ficaram todo mundo louco, disse, não, agora tu vai aprender a abrir ordem de serviço, tu vai aprender a atender no balcão, tu vai aprender a fechar a ordem de serviço, tu vai aprender a fazer o caixa, vai aprender a receber material, vai aprender a guardar material. Né? E quando tocar o telefone, tu atende o telefone. Quando tocar o telefone, tu atende. Agora, Sim. se tiver o telefone tocando toda hora, tudo bem, tu vai trabalhar toda hora. Perfeito. 100% do tempo. Isso fez com que eu reduzisse custo e aumentasse a minha rentabilidade, porque o serviço era o mesmo. Sim. Né? Então, isso foi um troço que eu trouxe da multifunção, que nós estávamos falando da multifunção. Né? E eu acho que isso veio para ficar, porque hoje todo mundo faz tudo um pouco de cada coisa. Né? Bom, feito isso, nós iniciamos como empreendedor, mas eu queria abrir um outro parênteses, que durante esse período do plano B, lembra do plano B? Né? Tu está trabalhando, mas tem o plano B. Por isso que eu digo que a idade te dá isso, né? Durante um plano B, quando eu voltei da Brastemp do Rio de Janeiro, né, eu tinha uns investimentos, fiz um prédio e tal, mas era um lugar que era barato e tal, e ali não tinha um fundo de comércio. Eu criei um fundo de comércio, né? Tinha aprendido isso lá na faculdade, né? Vamos usar esse troço, né? Fundo de comércio, o pessoal pode aí que tá nos ouvindo e assistindo, pode ver o que é fundo de comércio, né? Dá uma estudadinha, né? Eu montei uma padaria e uma farmácia. Uma padaria e uma farmácia vai gente todo dia. Sim. Todo dia, né? Necessário. Trabalhei muito, porque eu trabalhava na Estemac e atendia a padaria e a farmácia, e a minha esposa junto, né? Então, empresa familiar. Mas isso me deu uma grande experiência, né? Fizemos curso de padeiro. Então, sábado e domingo eu estava lá fazendo cacetinho. Mão na massa. Fazendo cacedinho. Eu não conhecia padeiro, ficamos conhecendo padeiro, como é que padeiro funciona, como é que atende, como é que é esse mercado, que o pessoal reclama que falta atendente ali no balcão, né? Mas eles se juntam, eu já brinquei, eles se juntam às 4 horas, 4h30, 5h, e vem os 50 caras ao mesmo tempo. Né? Ninguém entende, né? Daí você tem que ter funcionário. Aí o cara fica reclamando, pô, Francisco, tu tem que botar gente. Então, mas se fosse o dia inteiro assim, eu com certeza colocaria, porque ele é muito satisfeito. Mas às 5h30, quando tu vier aqui, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, as moças vão ficar paradas. Então, elas têm que limpar o balcão, têm que fazer alguma coisa e tal. Então, isso foi um negócio que me chamou muita atenção e hoje, quando eu vou numa padaria e está cheia às 5 horas da tarde, eu entendo 6 horas da tarde, né? Eu entendo que é um momento do pico que nós vamos ter que esperar mesmo. Não adianta nada, que é a hora que sai o cacetinho quentinho e tal, aquelas coisas todas. E a farmácia também não deixa de ser um entre e sai de pessoas e tal, né? E foi importante, porque eu peguei o início das farmácias que desenvolveu com os distribuidores, né? Que te vendem os medicamentos.
Aprendi que medicamento tu pede de manhã, os caras te entregam de tarde. Fui numa distribuidora tipo a Santa Cruz, ali em Gravataí. Muito benchmarking. Que naquela época tinha tudo assim, corria, o cara passava pelo código de barra e puxava, caía na coisinha, já tinha um cara, saía com aquele troço e tal, e já ia te entregar de tarde. Pedia até às 11 horas de tarde, te entregava os medicamentos. Então, tu trabalha muito com encomenda, na época se trabalhava, por causa de que tu não tinha todos os medicamentos, né? Sim. E naquela época, isso eu vou te dizer, foi assim, talvez em 2000 não, acho que 98, 97, 90. Foi quando se criou a H-Pharma. Já ouviu falar da H-Pharma, né? Tem uma aqui na rua. A H-Pharma foi criada porque naquela época começou a expansão das farmácias. O cara me disse, o cara da Dimed me disse que é o distribuidor da Panvel, né? O cara da Dimed de São Francisco, outro tem, no mínimo, 4 farmácias, outro fecha. Porque ele me conhecia, tinha relação, sabia que eu trabalhava. A tua era tua, não era uma franquia? Não, era minha, né? E eu disse, pô, mas eu não vou botar 4 farmácias, né? Porque aí não vai dar, né? E acabei fechando. Essa foi das minhas derrotas. A farmácia, eu perdi um gol. Quer saber quanto é que tu perdeu, cara? Quanto é que foi teu prejuízo? Um gol, ver quanto custou. O gol está saindo fora de linha, né? O carro que substituiu o gol. É o que eu perdi. Na época, eu fiz as contas e disse assim, prejuízo é esse aqui. Foi ver porque eu tinha trabalhado com carro, né? Meu parâmetro era bom de carro, né? Sim. Eu disse, eu perdi um gol. Mas foi um aprendizado. Depois vendi a farmácia, que sobrou da farmácia, tal, aquelas coisas todas. Bom, resumo da história. Hoje eu tenho esses 2 locais alugados e a padaria existe até hoje lá. É mesmo? Existe um cara com uma padaria que me aluga o espaço, né? Sim. E tem até hoje a padaria lá. Bom, esse é o plano B e as coisas todas juntas, né? Aí depois, em 2004, quando eu abri uma empresa, que é onde eu saí da Stemac, eu abri a York Sul, que era um distribuidor de split. Sim, marca York. Marca York, que na época chamava... Porque a York é uma empresa de refrigeração. Ela faz refrigeração para fábricas. Fazia, né? Para fábricas, né? E ela começou com split, que eles chamavam de utilitários, que eram máquinas pequenas para elas. Eles trabalham com grandes máquinas, né? E eram máquinas pequenas. E eles estavam precisando de um dealer. A empresa americana, o distribuidor é dealer. Tal. Então, eu era um dealer. Um dealer na Zona Sul e tinha um na Zona Norte. Né? Eu era um dealer lá. Que é onde eu conheci o meu querido amigo Álvaro. Que eu precisava de um contador e me indicaram, e o Álvaro foi meu contador. Isso é em 2004, então nós já temos alguns anos aí... Uma estrada já. Falando todos os meses, né? Mas olha que interessante, quando nós começamos os split, e só existia venda de split, desse tipo de ar-condicionado, que o ar-condicionado de janela dominava o mercado, né? Sim. Janela, aqueles que ficam enfiadinhos no buraco ali, pequenos e grandes, né? Barulhentos, né? Entrava o split e ele só era vendido em lojas especializadas. Passou, acho que uns 2 anos, e esse produto foi para o Magazine. O que é ir para o Magazine? O Ponto Frio, a Lojas Colombo, começaram a comprar e vender. Descobriram que era um produto que tinha instalação, mas tinha a rede de instaladores e tal, que eles poderiam vender Porque o split, na realidade, ele vem à metade, né? Ele vem em 2 metades, né? Então, precisa que alguém especializado, depois da venda, monte o produto. Una uma parte à outra, né? Então, tem uma certa complexidade. Tem até hoje. E esse troço foi para o mercado de varejo. O primeiro pedido do Ponto Frio para York foram 10 mil peças. Eu comprava 100 por mês. Tu imagina quem é que tinha o melhor preço? Não precisamos pensar muito, né? Obviamente que eles compravam com 15%, 20% mais barato. Então a gente vislumbrou, eu e meu sócio, e eu disse, olha, nós vamos ter que sair desse mercado. Esse mercado não é para nós. Eu não vou comprar 10 mil peças disso aí. Não vou fazer isso, né? E nisso surgiu a Electrolux, né? Que me descobriu que eu estava trabalhando nessa área e tal, de instalação, de conserto, de ar-condicionado e tal. E me convidaram para abrir uma empresa para a Electrolux, um serviço autorizado, um projeto de top service e tal, que marcava a hora e tal, um projeto bem legal e tal. E eu sabia que eu tinha trabalhado na Brastemp, então era um cara que encaixava uma referência e tal. E deu certo, nós abrimos a Electrolux ali na Otto, com um serviço autorizado.
Depois disso, passou acho que uns 6, 7 anos, a Brastemp descobriu que eu também estava nesse ramo e estava precisando de um serviço autorizado aqui em Porto Alegre, na Zona Sul. Me convidaram, eu abri uma outra empresa, num outro local, meu amigo Álvaro aí, fizemos trabalho junto, e fui ser um serviço autorizado Brastemp Cons também. Isso durou até mais ou menos 2015, quando começou a crise da nossa presidenta Dilma. Você deve lembrar disso, que teve uma crise, inflação, recessão, essas coisas todas, né? E aí a solução, no meu caso específico, de novo, de uma forma amadora, né? Porque não tem nada didático, não tem livro, não tem, né? Eu disse, olha, eu tenho que reduzir custo. Então, o que eu fiz? Eu juntei as duas empresas no local só. Levei a empresa Brastemp Consul lá para a Otto Niemeyer, onde era a Electrolux, aluguei uma outra parte do lado e coloquei as duas junto. Ao colocar as duas juntas, eu fiz o que eu tinha aprendido lá na Brasmotor. Né? Por que eu tenho que ter 2 financeiros, 2 administrativos, 2 não sei o quê, 2 transporte? Né? Porque só são duas marcas diferentes, mas o serviço é o mesmo. O serviço é o mesmo, locais diferentes, mas lá para dentro, eu tinha 2 caminhões de transporte, eu fiquei só com um. Eu tinha 2 motoristas, fiquei só com um. Eu tinha 2 ajudantes, fiquei só com um. Eu tinha 2 oficinas, fiquei só com uma. Virou jornalzinho da Brastemp. No primeiro começo eles não gostaram muito, porque eles queriam exclusividade, mas depois eles viram que eles também estavam vivendo aquele problema, né, de redução de custo, de recessão e tal. Então eu juntei as duas, né? Juntei as duas e foi muito bom. Foi uma boa experiência também, então foi uma excelente experiência. Aquilo que tem que ser dividido estava dividido e aquilo que podia ser feito em comum estava sendo feito em comum. Então hoje eu acredito que tem muita gente que talvez tenha 2 operações e que se parar para pensar. E hoje se faz muito isso, né? Se faz muito, o cara tem um ponto de venda, mas na realidade ele bota o CD dele, o centro de distribuição dele, bota num lugar só, né? Tem gente que hoje até compartilha a parte de logística, Exato, né? exato. Um caminhão, o cara aluga ou paga uma parte num preço ali de custo para fazer a Se logística. faz na importação, né? Pequenos importadores, agora com a importação e exportação, também. que a gente faz, a gente pega um pedacinho do container, né? E traz a sua mercadoria, né? Pega um container de 20 pés, tu bota 5 pés, enquanto o outro bota os outros 5 e deu, né? Sobrevivência. Tu compartilha o container e consegue importar. E né? eficiência. Que é o que nós começamos a fazer, isso nesse período aí também, quando a gente fez a K2 Filtros, que é uma empresa que eu sempre tive um sonho, de muitos anos, de trabalhar com água. E hoje ainda a água é um grande negócio. Água é um grande negócio, né? Até hoje a gente vê muita gente indo no supermercado comprando aquelas garrafas de água de 5 litros. Cara, eu compro de 500 ml com gás, mas assim, eu compro assim, eu tenho que ter pelo menos todo dia eu bebo água com gás. Exato, então você tem que ter lá uma reserva e tal. Sim. Mas já tem solução para ti no mercado. Sim. Então, assim, aí veio os purificadores de água, né? Foi nesse mercado que a gente entrou com a K2 Filtros, né? A gente, além de vender purificadores de água, a gente vendia os refis, os elementos filtrantes, né? Porque tu vai lá e troca, repõe, né? Tinha alguma representação específica de marca ou era multimarcas? Não, eu tinha da Electrolux, que eu já era da Electrolux. A Electrolux lançou os purificadores e tinha da Brastemp, que também lançou os purificadores. A Brastemp tem produto de purificadores que tem água com gás. Tem aquelas pastilhas de refrigerante e tal, tem o tubinho de CO2 lá dentro dele ali que te dá aguinha com gás. Tem solução, tem. Olha aí, eu não sabia Depois eu vou te dar essa barbada, mas tu pode procurar aí. Água com gás em casa, da torneira. Água com gás lá em casa, exatamente. Mas tem essa solução, tem essa solução. E bem interessante, pode passar com... Podemos falar sobre isso outra hora. Sim. Que é bem interessante. E nessas 3 empresas, que se juntou 2 mais a K2 Filtros, que cuidava isso, vínhamos, né, tocando numa boa tal. E aí chegou a famosa pandemia, né? Barbaridade. Aí chegou a famosa pandemia, que de vem para cá, a gente teve que fazer um novo projeto, se readequar e tal, para poder continuar. Eu fechei uns 20 dias, consegui fechar. Depois, como eu trabalho com refrigeração, eu consegui. E aqui em Porto Alegre foi complicado, aquelas bandeira preta, cara. Foram 3, eu sei porque eu sofri também na pele. Então, assim, mas isso tudo é um aprendizado. Tu aprende, né? Sim. Tu aprende, né? Então, hoje, nós estamos ainda sofrendo as consequências disso. Nosso faturamento diminuiu em 50%.
Então, obviamente que o teu custo tem que diminuir 50%, Sim. porque a tua rentabilidade ela tem que continuar existindo. Isso é uma coisa para os nossos empreendedores, né, Álvaro? A primeira coisa, não trabalhe em empresa que dá prejuízo. Sim. Planeja a tua empresa. Quer abrir uma empresa, faz uma conta rápida. De novo, faz o óbvio, né? Faz o óbvio. Junta uma grana, vê quanto é que vai custar a tua empresa, o que você está querendo fazer. Junta esses 12 meses da tua empresa. Você não vai tirar um tostão durante 12 meses da tua empresa. Olha para a tua casa. Bem isso. Olha para a tua casa. Vê quanto é que é teu custo. A gente pergunta para muita gente hoje, quanto é teu custo na tua casa? Sabe, né, o cara não sabe. E o cara quer ser empreendedor, o cara quer botar uma empresa. Velho, tu tem que vir aqui para a primeira aula. Nós vamos ficar talvez umas 2 semanas na primeira aula. Que essa, primeiro tem que saber quanto custa a tua casa. Exatamente. Isso é administração, Básico, né, é administração financeira doméstica, né? Tu tem que saber quanto custa. Bom, se ela custa 3 mil reais, eu te aconselho a tu ter 30 mil antes de abrir a tua empresa. Porque tu não vai tirar nenhum tostão da empresa durante... Se tu tirar um tostão da empresa nos primeiros 2, 3, 4 meses, ou tu descobriu a América, né? E aí eu gostaria de falar contigo, para aprender contigo, né? Ou esquece, tu vai receber, tu vai reinvestir, tu vai ter um mês bom, um mês ruim, até tu te adequar, ou tu chegar à conclusão daqui a 10, 12 meses que aquele negócio não dá, tu está tudo em dia, paga a tua continha e fecha. Não fica devendo até a mãe ali, né? Infelizmente, as pessoas não fazem isso. E todo mundo quer ser empreendedor. E às vezes eu vejo assim, as pessoas mais especializadas, as pessoas patrocinadas pelo governo, como tem alguns órgãos aí, que tem um pessoal lá bonito dando palestra, etc, etc. Aí eu pergunto para ele, quantos negócios já teve? Já teve uma carrocinha de pipoca? Não, nunca tive. Mas eu li os livros e tal. Ler os livros é fundamental. Sim, É fundamental para te deixar de ser ignorante. Mas praticar aí é sabedoria. Importantíssimo. Um é conhecimento, outro é sabedoria. Né? Importantíssimo, entendeu? Então, hoje nós estamos nessa situação, né, de ir tocando. É um mercado muito difícil, falando no mercado de assistência técnica. Então, deu para ver que a minha história de assistência técnica é longa, né? Ela é longa. E de lá para cá, provavelmente, surgiram vários players concorrentes. Sem dúvida, sem dúvida. Que... E nós temos hoje, para esse ramo, e eu acho que todos os ramos, o grande problema da mão de obra, né? Sim, da mão de obra. Sim. Nós estamos vivendo aí uma geração perdida. Se tu pega uma pessoa hoje de 18 aos 23, 24, 25 anos, tu vai ter muita dificuldade. E o que a gente aprendeu em relação a essa parte de pessoas, né, nessa pandemia, e eu cheguei a essa conclusão, que está certo, está errado, eu não sei, mas é o que eu penso, né, que se entra uma pessoa nova, né, que é o home office, né, não, trabalha de casa, trabalha em casa, como é que tu vai treinar uma pessoa nova de casa? É sem chance. Ou seja, tu vai ter que ter o presencial. Para te formar gente, tem que ter o presencial. Não tem como tu formar gente à distância. Ah, mas tu tem o EAD, que o cara se forma e tal. Tudo bem, mas é tudo teoria, né? Tudo vai teoria. Botar lá a mão na máquina. Tu vai fazer medicina à distância? Tu vai fazer engenharia à distância? O cara nunca viu uma máquina de solda, o cara da engenharia nunca viu o cara da medicina não viu um corpo, não viu um morto, né? Tem que ver um morto, né? Ele tem que cortar o cara, né? O cara que vai ser dentista não vai fazer uma obstrução, uma cárie, não vai, ele tem que fazer, né? Ele tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Então, assim, tem muitas coisas que vão ter que ser presencial. Então, o mundo presencial, ele vai continuar existindo. Existindo. E eu acho que é questão de tempo também para as pessoas começarem a voltar. É que eu acho que a pandemia trouxe um certo conforto nesse home office, porque, querendo ou não, você pode ficar lá de pijama no seu sofá trabalhando, dependendo se você trabalha com... Mas obviamente que tem ramos, nichos de mercado, atividades que não tem como. É igual tu falasse, como é que tu vai aprender a fazer uma manutenção em um equipamento se você não vai olhar lá, pegar e ver, até para saber a força, né? Se o equipamento tem uma parte elétrica, como é que tu vai saber o que dá choque e o que não dá choque? Sim. Cuidado que tu tem que ter com algumas coisas. Um capacitor, por exemplo, do micro-ondas, tu tem que descarregar ele. Se tu mexer naquele troço carregado, tu pode levar um bom choque. Sim, sem querer. Mas eu vejo assim, eu não sei se até se o Álvaro também, dentro do que ele tem enxergado, assim,
as pessoas, elas meio que, não sei se acomodaram, né? Mas elas entraram no home office, para muita gente e é interessante, até redução de custo para algumas empresas. Sem dúvida, quando sem você dúvida. consegue, agora não tem uma sede, a minha sede tinha 1.000 metros, agora tem 100 metros, porque eu só fica ali, a cúpula que é necessário está ali. Mas realmente determinados nichos, assim, não tem o que fazer. E tem que voltar, né? Tem que voltar. O home office ele funciona para alguns setores, né? Alguma parte da economia, mas nem para todos, né? Nessa questão específica da parte da assistência técnica, por exemplo, como mecânica, como que for, não tem como fazer, tem que ser presencial mesmo. E essa parte da geração perdida que tu coloca, eu bato muito nessa tecla, porque assim, ó, no nosso tempo, eu sou quase regulando contigo, um pouquinho mais novo. Mas nós tínhamos cursinhos de eletrônica que era à distância, que era por livrinho, né? Aqueles cursos por correspondência que se fazia, né? Depois tu tinha os cursos que tu fazia em Senac. Era importante tu fazer esses cursos para te qualificar para o mercado. Hoje tu vê que essa geração não quer isso, né? Eles estão em outro mundo, é outra realidade, é youtuber, é não sei o quê. A tecnologia também trouxe o próprio muito isso, curso de faculdade, na minha opinião, deixou muito a desejar, tá? Eu acho que o curso era uma coisa antes e agora no EAD está bem diferente, está mais fraco, mais enfraquecido. E eu vejo essa geração específica, né? Quando tu vê essa mão de obra qualificada para assistência técnica, por exemplo, raro. E o cara que aprendeu um pouquinho, geralmente aprendeu com o primo, com o tio, com alguém, com o vizinho, né? Não fez um curso, se acha qualificado e quer montar o negocinho dele. Né? Ele já acha, não, eu sou o bambambam, eu já vou montar minha assistência técnica e tal. E aí, com aquela situação que tu falou, o cara não se preparou, o cara acha que é empreendedor, vai brincar de empreendedorismo, né? E acaba quebrando, acaba falindo, acaba fazendo... Tá aí as MEIs que ainda não explodiu, mas vão explodir. As MEIs. Que assim, as pessoas não têm a menor noção. O cara abre uma MEI para dizer que tem CNPJ, mas ele para ali. O Álvaro presta esse serviço lá e ele deve olhar a cara das pessoas e vem cá, mas nós vamos ter que fazer um balancinho, tu tem que tirar uma nota, tu tem que pagar isso aqui, tu tem que pagar aquilo ali e tal. O cara fica olhando com cara de fantasma, né? Mas o que tu está falando? Eu não sabia disso. Não, mas o governo diz para ele que não precisa. Olha só, a informação vem lá de cima. Isso, errada. E isso eu acho o cara estraga a vida dele, porque ele vai ficar negativo, ele vai ter problema com a Receita Federal, né? etc, né? Então, eu vejo no ramo que eu estou atualmente, no ramo de assistência técnica e de relação com outras pessoas, de novo, a relação é importante, porque às vezes a gente vai no restaurante de um amigo, a gente começa a falar como é que está o cachorro, como é que está a esposa, como é que está a árvore, como é que está não sei o quê, daqui a pouco tu diz, e aí, como é que tá as coisas? Eu botei o cozinheiro, tive que mandar o cozinheiro embora, ele não veio mais, ele entrou no seguro, ele está com atestado. Então, assim, as dificuldades em mão de obra, e as dificuldades hoje em dia em mão de obra, ela está muito calçada nas leis, né? Na lei, né? Eu vejo... tem educação, desenvolvimento... E outra coisa... compromisso. É muito direito, né? É muito direito. Porque se a gente pudesse ter as leis americanas, para falar das leis americanas, ou algumas leis europeias, né? A gente poderia pagar o dobro do salário que as pessoas ganham. Sim. Com certeza. O dobro do salário. Simples assim. Simples. É que eles mesmos percebem. Os próprios colaboradores não percebem. Por isso que ficam defendendo tanto as leis trabalhistas e não observam o lado também de quem é empregador. Mas aquela coisa assim, antigamente a gente trabalhava... Eu sou velho, de novo, vamos lá, eu sou velho, vamos né? Lá. O meu horário no estaleiro só era 9 horas e 15 minutos por dia. Esse era o horário normal, fora as horas extras. Se o cara te pedisse para te fazer uma hora extra, tu não fosse fazer, porque navio, de novo, é uma encomenda, tem prazo, né? Tem que ter comprometimento. Tu tem que derrubar o cara dentro d'água lá, determinada data. E na dia que tu derruba ele dentro d'água, é um evento físico vinculado a um evento financeiro altíssimo. Sim. Imagina tu receber 30% de um negócio de navio, que é alguns milhões, né? Na hora que tu lança dentro d'água. Então, o teu fluxo de caixa está todo programado para isso. Aliás, fluxo de caixa, né, Álvaro? Outra palavrinha mágica. Né? Importante. Que é aquilo que nós falamos da administração doméstica e a administração do cara que quer botar uma empresinha, né? O cara quer botar uma empresinha, ele não sabe o que é fluxo de caixa. Aí tu vai ver esses treinamentos desses órgãos aí, quando os caras falam em fluxo de caixa.
é um troço assim que parece que é da NASA, É surreal, né? né? É um troço da NASA, né? O cara que está lá, que tem um negocinho pequeno, diz, mas eu não vou conseguir fazer isso nunca na minha vida, né? Agora, se tu voltar para o cara e dizer assim, vem cá, mas assim, antes tu era empregado, né? Empregado, tu ganhava quanto por mês? R$1.000. Quanto é que tu gastava? Eu estava sempre negativo. Então, tu não deve botar empresa. Sim. Porque lá na tua vida, tua mãe te empresta, teu vizinho te empresta, o cara da boteco te dá uma aliviada. Mas na empresa, não. Se não pagar o boleto, não pagar o teu funcionário, não pagar água, luz e aluguel, não vai rolar, velho. Tu quebra. Não vai rolar. E aí é uma bola de neve. Uma bola de neve. Então, esse negócio de fluxo de caixa devia ser um troço melhor entendido, ou assim, colocado em 5 palavras. Tu tem que definir fluxo de caixa para um empreendedor em 5 palavras. Não pode ser mais do que 5. Se forem 3, melhor. O Sebrae faz alguns movimentos, né, na tentativa de conscientizar ali os micro e pequenos empresários. E eu me recordo até de uma propaganda que a mulher falava: dinheiro que é dono do negócio. Não, é complicado. Por quê? Porque eles tinham tentado passar ali a confusão que se faz também na Pessoa física e jurídica? Exatamente. Na junção do não saber o que é do negócio, o que é seu pessoal. Então, você compra o seu, sei lá, o almoço, ou paga um sofá com dinheiro que está lá na empresa, com o cartão da empresa. E não sabe o Mas reflexo isso está na disso. primeira premissa, né? Tu quer montar uma empresa? Ok. Então, a primeira aula, primeira premissa, não mistura dinheiro. Não, exatamente. É o mínimo, né, cara? Aprende isso. O dinheiro... O meu pai dizia assim, o dinheiro do teu bolso esquerdo é da empresa ou do empregador. E o dinheiro do bolso direito é teu. Tu vai trabalhar e vai viver do teu dinheiro, não do... E se tudo levar para a empresa, o cara pode pensar assim também. Esse dinheiro é da empresa, esse dinheiro é meu. Mas isso são coisas bem simples que devia, assim, todo dia falar, que nem eu tive um professor de português lá, voltando um pouquinho na minha faculdade, que era muito boa, que hoje parece que nem professor de português tem mais nos cursos de administração. O cara fazia um ditado, toda a aula dele, os primeiros 10 minutos era um ditado. Ele colocava 10 palavras. Tem um papelzinho, uma canetinha aí e tal, 10 palavras. Pá. Agora recolhe todo mundo, sem nome. Ele não queria identificar ninguém. Ele era maravilhoso por causa disso. E aí ele botava lá a palavra correta e tudo que pessoas tinham colocado. Pessoas daquele nosso grupo tinham escrito, como elas tinham escrito. Não preciso te dizer, né? Se fizer isso hoje... Isso na faculdade ainda? Isso na faculdade. Imagina primeiro semestre. Imagina hoje tu fazendo isso, um negócio desse. Vai ser uma vergonha. Primeiro vai ter gente que vai dizer que isso deve ser proibido fazer ditado. Deveria ser proibido, que isso é uma humilhação. Sabe, o cara vai pelo outro lado, né? Sim. Aprender jamais, né? Aprender jamais. Porque que bom que o cara bote lá como se escreve. Pô, tu escreveu tudo errado, aprendeu, né? Aquela ali eu espero que tu tenha aprendido, né? Sim. Aquela eu espero que tu tenha aprendido. Porque, eu errei desse troço, não vou errar mais, né? Não vou errar mais. Então, são, assim, pequenas coisas que valem para o empreendedorismo também, que valem para as pessoas que querem montar empresa. Tem que fazer o básico, fazer o óbvio. Lembra do óbvio? Fazer o óbvio. E esse é o objetivo nosso também, né, Álvaro? Trazer esse beabá do empreendedorismo, né, da administração, para que o pessoal que está em casa, né, ele possa entender isso. Né? O cara que tem um comerciante, o cara que tem um botequinho, o cara que tem uma mercearia. Não adianta a gente trazer aqui o Gerdau, trazer aqui o cara do Zafari, né? Falar sobre grandes empreendimentos. Mas, assim, o nosso nicho de mercado é justamente o pequeno. É esse cara que trabalha, né, e que confunde o dinheiro dele com o dinheiro da empresa, que não sabe o que é fluxo de caixa, né, que não tem essa expertise. Aqui o grande já tem uma administração, tem dinheiro para pagar alguém que saiba. E que possa lhe auxiliar também nessa tem estrutura, né? Tem estrutura. A ideia é falar de empresas sem estrutura. Exato. Porque a estrutura é tu, né? Tu é o guarda, tu apaga a luz, tu acende a luz, entregou, e hoje cada vez mais, né? Cada vez mais. Pega as empresas de assistência técnica, são empresas normalmente no máximo com 10 pessoas. No máximo com 10 pessoas. Esse é 90% do ramo de assistência técnica. Tem de 1, né? De 0 porque não teria, mas de 1 a 10 pessoas. 90% de assistências técnicas, tu vai olhar, de 1 a 10 pessoas.
Como é que um cara desse vai ter uma estrutura? Não tem, velho. E às vezes Senão não sobra, e às vezes tu lidar com situações que são fora da curva, né? Como nós tivemos agora com a pandemia, que aí foi geral, né? Sim, Pegou todo mundo. Sim. Nós tivemos leis que foram jogadas no mercado da noite para o dia, né? Como, por exemplo, a situação da mulher que engravidou, né? E que tem que ficar em casa. E o empregador passa a ser o responsável por aquela gestação. Ele tem que pagar o salário para ela ficar em casa, porque ela virou uma gravidez de risco naquele momento. E ela só vai receber do governo depois dos 9 meses no auxílio maternidade. Agora, se ela engravidou no primeiro mês e descobriu isso, né, tu é obrigado a deixar ela em casa e pagar o salário durante 9 meses para ela ficar em casa. E botar uma outra no lugar dela. Então, eu tive casos, então, por exemplo, com a parte de salão de beleza, que sofreu horrores, que ficou fechado, não podia abrir, assim como várias outras atividades. E ela disse, Álvaro, é injusto. Eu tenho uma menina aqui que é minha secretária e eu preciso dela, eu tenho 2 salões, eu não posso substituir ela. E até porque eu tenho outros afazeres, né, como empreendedor. Eu tenho aqui 9 funcionários e ela é essencial. E ela engravidou. O que eu vou fazer? Eu disse, não tenho o que fazer. Lamento, sou solidário nessa dor contigo, mas tu tem que mandar ela para casa e tu tem que pagar o salário dela. Ah, mas quem é que vai ficar no lugar dela? Vou ter que botar outra pessoa, vou ter que pagar outro salário. Você vai ter que pagar outro salário. E o governo? E o governo só transferindo, né? vai pagar só os... aliás, não é só o salário, né, Francisco? É os encargos que tem sobre esse salário. Mais 13º e férias com 13º férias está contando tudo, meu velho. Né? Então, assim, como lidar com esse tipo de problema que é fora da curva, que te pega de calças na mão, como a gente diz, né? E o empreendedor já não estava preparado, já não sabia o que era fluxo de caixa, meu velho. E aí ele sofre um baque desse. Como é que foi para ti a pandemia? Eu tenho uma vantagem que como eu tenho um conceito de fluxo de caixa, meu fluxo de caixa sempre é alavancado. E esse é um conselho que eu dou para quem quer começar a ter uma empresa. Tu tem uma gordura, vamos dizer assim. Primeiro desafio é quando tu chegar no dia 30, o dinheiro do próximo mês está em caixa ou no banco. Ou seja, qualquer coisa que ocorra nesse mês, tu não fez nada esse mês, não fez nada, não trabalhou, não vendeu um parafuso. Tu tem o dinheiro para pagar as tuas contas daquele mês. Esse é o teu primeiro desafio. Então, quando aconteceu a pandemia, eu tinha recursos para tomar uma decisão. Nós todos lembramos, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Uns diziam que daqui a 15 dias ia acabar, outros diziam que era daqui a 30 dias. A gente ouve esses ilustres políticos aí, mais a ciência, né? Dizendo que daqui a 3 meses acabou, né? Como é que a pessoa que tem uma empresinha ou uma empresa, como é que ela planeja? Como é que ela olha para frente? Sabe, se ela, assim, aí daqui a pouco o cara manda ela fechar, inclusive. Ela manda fecha. Sim, mas como é que eu faço com meus funcionários? Paga. Tu imagina aquelas pessoas que não tinham esse recurso. Quebraram todas. Saíram os 14, 13, 14, 15 milhões de desempregados, entendeu? Sendo que, na realidade, tem 5 milhões que quer trabalhar e 10 milhões que quer ficar assim como está. Também é verdade. Fechamos o parênteses para não entrar muito nesse detalhe. Mas, assim, eu acabei tomando uma decisão, porque eu fiquei muito indignado com os órgãos do governo, com os políticos, não abriram mão de absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. Zero, né? E fiz um programa de demissão. Eu tinha, na época, acho que uns 18 funcionários, 17 funcionários. E disse assim, eu vou demitir vocês todos. Eu vou demitir vocês, vou pagar tudo direitinho. Os que tinham 7, 8, 9 anos de empresa, eu sentei com os caras, disse, eu vou dividir a tua rescisão, ver se tu aceita, divido a tua rescisão, deposito os teus 40% do fundo, que na realidade é 50%, né? Todo mundo fala em 40%, mas é 50%, né? Tem 10% para dar para os políticos, né? Então, dividi a rescisão e paguei tudo. Bom, mas aí o que tu fez? Bom, o que eu fiz? Desses caras, logo em seguida, eles começaram a ganhar o seguro-desemprego. Passou o período de seguro-desemprego, eu admiti todos. Todos estão com carteira assinada, etc. Alguns técnicos preferiram ficar como terceiros, eles abriram uma MEI, né? Sim. Trabalham para outras pessoas e trabalham para mim, né? Então, hoje eu tenho híbrido, né? Tenho funcionários e tenho terceiros, que são os técnicos. Os técnicos só tem um funcionário, os outros todos são terceiros. E eles estão satisfeitos da vida.
Agora estão chorando um pouquinho por causa da gasolina, né? Porque também Meu ninguém resiste, né? A 7,16, né? A de promoção 7,16. Tá. Ninguém resiste. E a gente não consegue passar isso para o consumidor, né? Não, tá todo mundo ganhando a mesma coisa ou menos. Ou menos, e daqui a ele pouco... não vai contratar, ele vai Então, deixar lá a máquina parada, estragada. O que nós estamos fazendo? Nós estamos assumindo esse custo, né? É isso que a gente está fazendo para poder sobreviver também. Por isso que ela pergunta, como é que está a situação atual? Nós estamos sobrevivendo. Mas se empatar tá bom, né? Exatamente, história, né? Esse é o nosso objetivo, é empatar. Nós não podemos ter prejuízo. Prejuízo não, prejuízo a gente para, fecha as contas e tal, e vamos para casa, vamos fazer outra coisa, vamos montar um outro negócio. Sim. Agora, reduziu bastante, reduziu a rentabilidade e reduziu o volume de trabalho. Com esse tudo que aconteceu, muita gente que saiu das empresas também foi trabalhar com MEI, foi trabalhar por conta própria, etc, etc. Então, o mercado ficou completamente pulverizado, né? Para todos os gostos. Como nós temos 17, quase 18 anos, nós temos uma carteira de clientes fiéis, né? Diminuiu bastante, mas os clientes que querem ser tratados por uma empresa, que existe, que tem localização, que tem nota fiscal, que paga imposto e tal, o cara vai lá e nos chama, né? O cara que quer um pouco de preço melhor, etc, etc, bom, quer correr mais risco, né? Normalmente eu brinco, né? Exato. Tu chama um cara para instalar um split, que está o telefone dele num poste. Aí tu liga para o cara. Aí, por acaso, esse split vai ser instalado no teu quarto. O cara vai entrar dentro do teu quarto, dentro da tua casa. E vai ficar pendurado para o lado de fora, né? Que as pessoas não percebem isso, então fica a dica aí, né? Fica a dica. Quando tu contrata um cara desse, tu é o contratante. E ele é o contratado. Nós sabemos, vocês que são advogados, tu que é advogado, né? O contratante é o contratante, né? É o contratante. Se o cara morre, cai lá do 16º andar, te prepara... Problema. Tu fica pensando que ele tenha pouco filho. Se ele tiver muito filho, a conta vai ficar caro, né? Vai ficar caro. Porque assim, tu vai olhar, as pessoas ficam penduradas realmente para colocar o split. Ele é gelo, é bonito, mas é um serviço de alto risco, né? É um serviço de alto risco. E isso está cheio no mercado, né? Está cheio no mercado. O mercado de assistência técnica hoje está completamente pulverizado de pessoas boas. Tem pessoas muito boas que estão fazendo isso, né? E as empresas que têm que sobreviver, né? Que são aquelas que pagam imposto, porque esse pessoal não paga imposto nenhum, né? É zero imposto, né? É zero imposto. E saindo um pouquinho dessa gestão de pessoas, indo para a gestão ali de tributos e tudo mais, a empresa que paga imposto direitinho e tal, nós temos aquelas empresas que estão querendo sair do Rio Grande do Sul, né? Pela carga tributária. Nós temos a maior carga tributária, diga-se de passagem, né? Então, nós temos gente que quer sair daqui, quer ir para Santa Catarina, aqui, o estado vizinho, né? Para poder pagar menos impostos e tal. E tem outros que querem sair do país, né? Eu tive vários clientes que saíram literalmente do país, uns até estão voltando agora, mas debandaram, né? Saíram do país para buscar condições melhores lá fora. O que te faz bater o pé aqui no Rio Grande do Sul? Permanecer aqui. Claro, sem levar a questão de família e tal, até porque eu sei que tu já andou sondando, né, outros estados e outros fora do país, né? Talvez acho que com 18, 19, eu fui para Portugal, minha esposa é portuguesa, minhas filhas já têm cidadania portuguesa e tal. Fui para Portugal, mas em 19, eu acho, 19 eu fui para viver como português, e aí como eu sou assim chato, né, eu fui falar com o povo português. Eu não fui, eu e minha mulher, nós ficamos 15 dias falando com o povo. No hotel eu falava com o pessoal que pega a mala, o pessoal que servia à noite no jantar, o pessoal que servia no coffee break de manhã, sabe? Eu criei uma empatia, perguntava, mas onde é que tu mora? No fim, o gerente do hotel viu que eu falava muito com o pessoal dele, desconfiou, foi falar comigo. Pois não, eu vi que você falou com fulano e tal. Eu disse, eu abri o jogo para ele, eu estou fazendo um levantamento, assim, assado, quero vir morar em Portugal, etc. Aí o cara abriu o jogo. Então, sobre o lado profissional em Portugal, eu não aconselho ninguém, porque as leis lá são piores que aqui. Para te ter uma ideia, lá, se tu tiver um funcionário com 2 anos, ele tem estabilidade no emprego. Tipo vitalício, juiz, vitalício, 2 anos. Nunca mais tu vai tirar o cara, a não ser pagando, né? Uma fortuna. Então, o que eles fazem? Eles funcionários, nenhum deles tem funcionário com 2 anos. Nossa. Fica uma rotatividade enorme. Turnover altíssimo, né? Então, eu já tirei o pé nesse aspecto. E depois, hoje, né, fazendo mais tarde, quando transformei
descobri quando eu fui ver um apartamento, ver financiamento em banco. Financiamento em banco é uma maravilha. Até tem lá o orçamento do Santander, que é o banco de lá, que era 1,15 ao ano, né? 1,15 ao ano, o juro. Podendo financiar 40 meses, 40 anos, o cara disse, não, tu pode botar o nome do teu filho, tu já não pode mais fazer 40 anos, porque daqui a 40 anos já virou pó, né? Mas assim, as tuas filhas tu pode pôr, fazer 40, aí fazia uma conta e dava 400 euros e tal. Pô, 400 euros é razoável e tal. Mas o problema é que, assim, se tu pegar dinheiro daqui para viver lá, hoje a gente divide por 7, né? 7 não dá, não tem a menor condição. Não, para uma pessoa normal, uma classe média aqui em Porto Alegre, jamais vai poder fazer isso. E tu ir para lá para passar trabalho, vamos combinar. Ir lá para morar mal. Faz sentido. Não, eu até abrindo um parênteses, esse pessoal que tu passando ali, que vai para os Estados Unidos trabalhar e tal, eu tenho uma coisa para dizer para essas pessoas, que eu tenho amigos e conhecidos e filhos de amigos e tal que foram para os Estados Unidos. Isso é a história deles, né? De 90% ou 95% deles. Se tu quer sair, se tu fizer a mesma coisa no Brasil que tu vai fazer lá nos Estados Unidos, eu te aconselho, fica no Brasil que tu vai ficar muito melhor de vida que lá. Pelo menos aqui tu vai ser tratado com nem gente. Porque se tu resolver trabalhar 6 dias por semana, 12 horas por dia, e no domingo tu entregar pizza, faça isso durante 5 anos aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que tu vai ser diretor de empresa ou gerente de empresa muito rapidamente. Muito. Se tu tiver essa disciplina aqui, outra palavrinha da primeira aula. Ah, sim. Disciplina, outra palavrinha. Se tu fizer isso aqui, tu vai ter sucesso. É que as pessoas aqui, elas não querem trabalhar até sexta, né? E ir para a cidade baixa tomar um negócio, Aqui né? não funciona. Lá Entendeu? sim. Mas lá, velho, tu vai trabalhar de segunda a sábado, ganhando por hora, né? 12 horas, 10 horas por dia. No domingo tu não tem o que fazer, não conhece ninguém. No domingo tu vai fazer uma outra qualidade coisinha. de vida não dá. Sabe? Não então dá. assim, Não mas penso eu sair ganho em daqui dólar. Mas tu também gasta em dólar aí, né, velho? É que eles não se apercebem A não disso. ser que você viva na miséria, comendo McDonald's todo dia lá. E aí você consegue economizar um pouco. Não, mas eu vou lá ficar um ano para aprender, melhorar meu inglês. Tá? Por exemplo, a minha filha fez intercâmbio. Minha filha ficou em Los Angeles um ano. Foi fazer um curso de inglês lá. Fez o curso, acho que de 6, 7 meses. Depois eu disse, agora tu vem. Ela disse, mas agora eu não quero vir, eu quero não sei o quê. Então eu disse assim, então tu faz o seguinte, o financiamento acabou, né? O banco Agora fechou agora. Então ela disse, então eu vou trabalhar esses próximos 3 meses, porque eu quero ir para o Havaí. Legal. Foi ser não sei o que lá no restaurante mexicano, aquelas meninas que levam até a mesa, tem um nome bonito que eu esqueci agora, velho, já não lembro mais, Covid, né? Leva até a mesa e tal. E a graninha que ela ganhava, que era uma graninha boa, ela juntou e 3 meses, depois ficou 15 dias no Havaí, comprou passagem aérea, né, a passagem de volta eu tinha financiado, então era por minha conta. Ela tinha que juntar o recurso para ficar 15 dias no Havaí. E, pô, para ela, né, ótimo, melhorou o inglês dela 100%, conhece outro mundo. Para arrumar um emprego agora foi muito mais fácil, ela trabalhar na Dell. Obviamente, quando tu, numa entrevista, tu diz assim, olha, eu fiquei 1 ano, São José, agora esqueci a cidade também, que é quase no México ali. Ficou um tempo lá, viveu, é uma experiência de vida, etc. É um negócio muito legal. Isso é importante para quem tu vai contratar uma pessoa, a pessoa que já morou fora, já passou os trabalhos e tal, sabe que também ela foi para ela também limitada. Ela não morava né, morava junto com mais 3 meninos num apartamento pequeno, né? Tinha que dividir o banheiro, aquelas coisas. Quando o curso de inglês foi numa universidade que tinha o campus lá, né, aqueles apartamentozinhos, que a lavanderia era para todo mundo, sabe? No caso, ela já pegou um quarto que tinha banheiro, então eram 3, mas assim, era ela, uma chinesinha e acho que uma árabe, né? E às vezes foi para lugar que também era homem junto, né? Não tem hostel, é híbrido, né? É. Então isso tudo te dá uma bagagem e tal, eu acho importante. Mas não que tu... Porque assim, de cada 100, 5 se dão bem, né? 5 se dão bem. Não, e outra, ela tá no momento, não sei qual é a idade dela, mas provavelmente não, dessa aventura. Na época ela... Dessa aventura, né? Acho que ela se formou 22, 23 anos, uma guarda de formada, era minhas coisas de Francisco, né? Disse, não, tu te forma, Chuchu, que eu vou pagar, tu te forma, depois tu faz o que tu quiser. Porque também depois tu te arrepender, tu tem uma profissão. Ela é tua colega, ela fez direito na PUC e tal, né? E é um pouquinho mais nova, tem 32 anos, então é um pouquinho mais nova. E foi fazer isso, né? Para ela agregou bastante, tanto que trabalha numa multinacional e tal, e ajudou isso aí também. Mas e aí, o que te faz ficar aqui? Por que tu não saiu? Olha, eu te digo,
eu queria ir para Portugal, né? Isso. Esse era o meu sonho, que eu, por motivos financeiros, eu não fui. Por motivos financeiros, eu não fui. Então, eu tive que voltar para o Brasil e encarar o Brasil. Mas, assim, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele é muito difícil, né? Ele é muito difícil. Inclusive de mercado, De né? todos os estados... Bom, eu vou falar um negócio aqui que da minha... Sou conselheiro de um condomínio multiuso, no Maiojama, ali em Porto Alegre. Aí lá perto da minha casa, na Terceira, na Venceslau, ali. Condomínio novo, né? Eu virei conselheiro para aprender, né? Porque sempre aprende, né? Multiuso e tal. Tem um mall, tem o estúdio, tem o residencial, tem o business, é um rolo, né? E ontem nós estávamos conversando, o cara do mall, né? Que estão atrás de pessoas para botar as lojas ali. Ele estava dizendo assim, eu ofereço para o pessoal da Zona Norte, né? E ninguém quer vir para a Zona Sul. Na parte de comida, ali na parte das lojas, assim, né? Ninguém quer ir para o Rio Grande do Sul. Eles estão dando coisas. Eu até vou atrás agora, já indiquei um para ele, uma moça para ele, que é amiga da Camila, e vou indicar outros, né? Para ele ir lá negociar com os caras, porque como eu tenho 2 salas lá, me interessa que aquela coisa lá cresça, né? Claro. Isso é um investimento que está lá pagando o condomínio, né? Vazio, né? E ontem nós estávamos falando exatamente sobre isso. Assim, e se tem um segmento que foi muito prejudicado com essa pandemia, é a alimentação, né? Esse ramo de restaurantes, né? Restaurante, lancheria. Sim. Esse fechou muita gente. Fechou muita gente. Isso aí foi... A galera começou a cozinhar, a galera começou a... Sim, os que não se adaptaram ao delivery, por exemplo, esses caras morreram. E eu vou te falar, a prestação de serviço de delivery, pelo menos lá no começo, nossa, era horrível. A gente pedia em casa, chegava frio, motoboy, não tinha que fazer mais 10 entregas, tava... Mas quem estava fazendo isso, ele estava fazendo isso pela primeira vez, a grande maioria. Também. Pela primeira vez, iFood, pegou foi a moto assim, e foi... Sabe, aquilo foi uma experiência para os caras, né? Um bolo, né? Rolo, é um rolo. O cara teve que reaprender. Eu lembro, até do exemplo, eu digo você daqui a pouco, o Matraca, é um cara que eu acompanho de perto, assim, sou cliente dele. Ele não fazia delivery, ele teve que começar a fazer. E dele a história dele, eu deixo que ele conte a história dele bem direitinho, eu sei bem direitinho, porque muitas vezes ele... Sabe? Chorou nesse homem. Chorou, eu não sei o que eu faço. Ao ponto dele dizer assim, olha, eu só tenho uma bala, que é essa aqui. Eu não sei fazer outra coisa. E o exemplo dele deve ser de muita gente. Sim. Que o cara está 20, 30 anos nesse ramo, e o cara é novo ainda, tem 40 anos, 45 anos, 50 anos. O cara não sabe fazer outra coisa. Ele tinha, isso aqui tem que dar certo. A alternativa A, tem que dar certo. B, tem que dar certo. C, tem que dar certo. Entendeu? Não tem alternativa, o cara não sabe fazer outra coisa. E deixa eu perguntar uma coisa, questão dessas empresas de tecnologia, queria saber primeiro para o teu ramo ali, por exemplo, Get Ninjas, tem alguns softwares que oferece, Trader, que daí você tem lá os profissionais que executam de forma até, às vezes informal, muitas vezes informal, e é um concorrente teu, não deixa de ser. Sim. Porque o cara vai lá, ele coloca que faz manutenção de alguma coisa, tu faz lá, então ele é um concorrente. Tu acha que tirou bastante mercado no teu caso? E aí também trazendo até para esse ramo de food aí, o iFood, por exemplo, chegou no nível ali, iFood, Uber Eats, enfim, que as pessoas ficaram meio escravas. Elas não conseguem criar um delivery próprio, né? Ou ainda pelo menos não pensarem em nada interessante para o consumidor. Então eles ficam meio escravos daqueles aplicativos ali. E para a gente, óbvio, que é consumidor, a gente não trabalha com isso, mas é muito mais fácil a gente entrar no iFood e ter 1 milhão de restaurantes lá do que a gente ficar procurando na internet pizza. Aí tem 10 empresas, você vai no Google, qual que é bom, lá já tem nota, já tem não sei o quê. Então, isso também, eu até li alguns artigos sobre como o iFood ele, foi benéfico por um lado, mas se você não tivesse criado uma forma, inclusive alguns até... dá um desconto quando você pede direto no aplicativo próprio e tal. Mas meio que você ficou escravo, as empresas de alimentação ficaram escravos e muitas quebraram. Por quê? Porque naquele processo randômico de você aparecer lá para um cliente, dependendo de como vai sendo feito, se você não participa das promoções que eles impõem, aí você perde uma grana, etc., você vai ficando para baixo. E aí as pessoas não param de comprar, e aí, né, quem não é visto não é lembrado. Então, o que tu acha assim, da tecnologia, tanto para o teu nicho ali, com Get Ninjas, Trader, etc.,
E também com essa questão Marido de aluguel. Marido de aluguel. Essa é a indústria do aplicativo, né? Sim. Nós vivemos nos últimos anos a indústria do aplicativo, que eu acho que até veio para ficar. É um segmento Sim. que existe, que vai ter, que vai melhorar, etc, etc, etc. Mas, assim, no meu ramo, por exemplo, a própria Brastemp, na época eu ainda era autorizado a Brastemp, eles queriam introduzir o Get Ninjas, né? Mas o fato é que, assim, de novo, né? Cada um que conheça o seu negócio, né? As pessoas têm que saber quanto é que é o teu custo. Tu não pode vender através de um aplicativo imaginando que o aplicativo vai aumentar as tuas vendas, né? Mas a pessoa tem que entender um pouquinho financeiro. Tem um negócio chamado ponto de equilíbrio. Às vezes tu vendendo 10, tu tem lucro, às vezes tu vendendo 20, tu tem prejuízo. Exato. Então não adianta tu botar no Get Ninjas, botar nesses outros aplicativos que tu vai aumentar no iFood, tu vai vender mais comida e tal. Se tu não olhar que ele tem a parte dele, tem o desconto, tem não sei o quê, se tu não botar isso na ponta do lápis, tu ficou com caroço, né? O caroço ficou contigo. E os caras que estão sentados atrás de uma mesa olhando um computador estão recebendo a grana legal. Beleza, esses caras são inteligentes. Eu tenho inveja deles, entendeu? Eu queria ter o talento deles. Mas eles não vão me usar para ganhar dinheiro em cima de mim. Não. Não, mas eles aumentam a tua venda. Cuidado com o aumento de vendas. Tem um custo operacional aí. Será que tu sabe fazer a conta? Faça a conta. Bom, mas tem alguns que melhorou muito, o cara tinha uma margem boa. Ótimo, eu não sou contra. Não sou contra, pelo contrário. Eu acho que tudo que vai aumentar as tuas vendas é bom. Não tem como fugir também. Não tem como fugir. Vai existir os maridos de aluguel, como existe, vai existir os Get Ninja, vai existir série de aplicativos sobre isso, né? Mas vai existir aquele cliente que quer uma empresa. Isso que eu ia falar, o diferencial, prestação de serviço, atendimento ao cliente, daí que talvez seja o diferencial. Também, mas assim, isso é fundamental, né? Não, a gente tem que partir do princípio seguinte, se o cara liga para a tua empresa, tu tem que atender, né? Primeiro. Se o cara marca... Mas eu vou te falar que eu tive uma experiência hoje mesmo, que liguei lá, estou mudando para Canoas, né? E liguei na empresa lá, que é uma referência na parte de internet lá, mas não atende o telefone. Atendeu depois da segunda ligação, caiu e não me retornou. Eu cortei da lista, falei, vou para outra. Álvaro, esqueci, eu esqueci que eu tive uma construtora. Isso. Olha aí. Boa. Até porque tu tem um prédio, né? Boa. 2 aanos. Mas eu fiz casas e vendi casa. E agora? Por que eu lembrei disso? Segue fazendo. Porque atualmente eu estou fazendo uma casa na praia. Né? Minhas filhas, a minha esposa ficam enlouquecidas, sabe? Porque tudo que eu faço com muita vontade. Sim. E sempre querendo dar lucro. Tem esse defeito. Não, sempre defeito dar lucro, tem né? que ser... Não, mas aí tu sofre, tu trabalha e tal. E tu estava falando aqui das empresas, assim, eu vou falar mal, não vou falar mal de uma empresa, eu acho que o seu Gerdau ouça algum dia esse podcast, assim, eu tentei comprar ferro na Gerdau. Eles têm várias plataformas para te falar com a Gerdau. Nenhuma funciona. Para mim, não funcionou. Nenhuma. E eu tenho os e-mails que eu mandei para os canais de vendas e o e-mail que eu mandei para a ouvidoria. Eles me mandaram vários... Então, eles ficaram com o meu cadastro, porque eu comecei a receber vários e-mails da Gerdau. Mas eu não consegui fazer nenhuma proposta de ferro. E eu comprei 30 mil reais de ferro. Talvez a Gerdau não tenha interesse num faturamento de 30 mil reais. Eu duvido que o seu Gerdau, né, não tenha interesse em 30 mil reais. Eu duvido. Ainda mais pago um Pix. Ou seja, não, mas o cara não tem a cadastro. Não, problema aqui, velho. Não é uma questão de cadastro. Tu recebe adiantado. Tu não entregou o ferro e está o dinheiro na tua conta. Mas não teve nada referente a... Porque faltou, né? Deu um problema aí de um monte de coisa. Tá. Isso já é a segunda fase, né? Mas eu não consegui falar contigo. Então não deu. Eu não te dei. Sim, eu poderia dar uma satisfação. Nós não conseguimos nos oportunizar de eu dizer querendo que eu falar para ti que eu quero comprar X ferro e tu dizer, Francisco, que infelizmente eu só tenho para entregar daqui a 90 dias. Entendi. Nós não tivemos essa oportunidade. Entendi. Os canais dele não funcionaram comigo. Eu não estou dizendo que não funcionam. Generalizar não é bom. Por exemplo, se tu for olhar lá na minha empresa, é obviamente que tem pessoas que estão descontentes. É obviamente que eu falho. Eu estou longe de ser perfeito. Isso é uma outra aula. Isso é da primeira aula também, viu? Isso é da primeira aula.
primeira aula, um dos itens das premissas da primeira aula, eu dizia assim, ó, não tenta ser 100%. Não, o ótimo é inimigo do bom, né? Sabe por quê? Não, eu vou para o outro lado. Aí tu vai me conhecer melhor agora. Porque 100% custa muito caro. Utilitarista. 100% custa caríssimo. Não procura o 100%. Vai custar muito caro e tu vai quebrar. Literalmente, tu vai quebrar. Agora, isso lá naqueles nossos amigos do governo, eles não falam isso. Não falam. Eles não têm esse linguajar porque eles não viveram. Eles só leram os livros. 100% eles discursam lá. Tu tem que ter um atendimento ótimo, tu tem que não sei o quê. Sem dúvida nenhuma. No finalzinho tu diz pro cara, mas tu não bota a tua empresa no buraco para poder atingir isso aí. Não. Tem que considerar que tu vai trabalhar com pessoas. Ah, e tá aí. Tu vai trabalhar com pessoas. Tu vai gastar uma fortuna em treinamento e nem todas vão ter a mesma absorção daquilo que tu falou. Não. Não, Tu e ensina... também, por mais que seja perfeito, você não vai conseguir agradar todo mundo, né? Não tem. Porque Tu vai ter uma aquela menina retórica que vai lá. chegar lá num dia que ela vai dizer um alô que não é o alô que tem que dizer. Bem isso. Sabe? O técnico vai na tua casa, ele sabe que tem que pedir com licença, ele sabe que mexer no teu refrigerador ele tem que estar com a mão limpa. Então, isso é tudo ensinado. Olha, eu sou de uma escola de Brastemp de Electrolux, são os maiores, as maiores indústrias de eletrodoméstico do mundo. Do mundo. Também esqueci de dar um detalhe, velho. Sabe quem trouxe a Samsung, que tu conhece bem, né? Para o Brasil? Para o Brasil? Não faço ideia. Não faz ideia, né? Uma empresa chamada Brastemp. É mesmo? Ela trouxe a linha marrom da Samsung para entrar no Brasil quando ela quis entrar na linha marrom. Eu não sei se linha marrom todo mundo entende. Não, Então, vamos lá. Linha branca. Sim. Tá. É fácil. Fogão, geladeira, secadora, micro-ondas, né? Isso é linha branca. Linha Pode ser marrom. linha inox também. Linha marrom. Não, branca tá o inox também. Tá. Né? Para dividir. Linha marrom. TV, vídeo, celulares, está tudo lá para linha marrom. A Brastemp, na época, queria vender TV também. E importou produtos da Samsung. Ia botar a marca? A marca era Brastemp Samsung. Que ano isso, tu se recorda? Porque isso aí deve ter... O cara que nossa, tiver uma TV Samsung, Brastemp Samsung... Não, mas a marca era... Mas tu entrava no revendedor, te apresentava como Brastemp Samsung. Aí depois que tu parava na frente do comprador, ele perguntava assim, porra, Francisco, o que é isso aí? Isso aqui é a nossa linha marrom. A Brastemp está trazendo a linha marrom da Samsung. Naquela época, vamos botar aqui, eu saí em 94, isso é 90, 91. Não, mas eu fico pensando porque são coisas, fatos que fez muito... como é que fala? Gerou um impacto muito grande para o Brasil, para como ele é hoje. É uma construção que a gente não sabe. Mano. Quem trouxe a Samsung para o Brasil? A Brastemp, eu não fazia ideia. A Brastemp. E aí o que acontece com os coreanos, que eu não tenho simpatia, porque eu fui serviço autorizado Samsung agora também. Eu tinha Electrolux e Samsung. Durante quase 3 anos eu fui autorizado da Samsung. Então eu conheço bem os coreanos, né? Como eles trabalham, inclusive da Samsung e da Tu não LG. gosta dos produtos? Eu não gosto dos produtos. Olha, eu vou te falar, eu não gosto muito dos celulares ali, tablet, eu tenho um, mas também não sou muito fã. Mas a minha geladeira é uma Samsung, eu tô há quase 10 anos e vou comprar outra Samsung quando eu tiver a oportunidade. Eu tenho é amigos com geladeira que têm 30 anos e são Brastemp. E outros que têm Consul há 30 anos. Com relação, eu não quero falar mal da Brastemp, mas eu tive uma cliente mês passado que a dela comprou um side by side, não sei das quantas lá, 6 anos, 1 ano só depois que... E aí deu um problema. Porque acho que foi o problema do produto, porque depois que a gente entrou com o processo, eles deram outra. Esse é um outra, né? Pós-venda, com juizado de pequenas causas, defeito de produto, defeito oculto. Outro podcast dá outro, mas só para isso aí, né? Só para isso aí que tem história para contar que não acaba mais também, né? É outra história. Sim. Mas a Samsung se caracteriza por o seguinte: a Samsung ela gosta do consumidor durante a garantia. O dia que o teu produto estiver fora de garantia, tu vai lembrar de mim.
É por E isso aí que eu tu vai gosto tanto do precisar iPhone. tu vai precisar da peça para trocar, e aí tu vai ter dificuldade de conseguir a peça para trocar. Eu fui autorizado da Samsung. Entendi. A Samsung só vende peça para o serviço autorizado. Só para o serviço autorizado. Então, por exemplo, se tu quiser consertar o teu produto com 4, 5 anos, tu lava e seca, né? Que tu tem um amigo que sabe consertar e tal. Ele vai saber consertar, mas a peça ele vai ter que comprar no serviço autorizado. Entendi. Ele não vai comprar essa peça no mercado. A menos, hoje, depois do evento do Mercado Livre, tu vai encontrar no Mercado Livre alguma peça. Porque a galera compra de ti e que é algum lá. serviço autorizado, que dá, até o próprio serviço autorizado. Compra e disponibiliza lá. larga no outro lado. Mas oficialmente ele não pode fazer isso, mas os caras fazem isso, né? Mas assim, a Samsung, ela tem um bom produto, não é o produto, né? Sendo que eu sou péssimo para falar sobre qualidade de produto, porque eu só trabalho com defeito, né? Sim. Todas as marcas com defeito já passaram. Para mim, todas têm defeito. Sentido, graças a Deus, todas têm defeito, né? Eu não queria marca nenhuma sem defeito. Sim. Então, eu tenho certa dificuldade, né? Eu posso falar das empresas, de como elas trabalham, né? Mas, assim, do produto, todos são bons. Todos são bons. O problema da Samsung é que ela não tem um pós-venda. Por exemplo, se tu pegar a equipe de pós-venda da Samsung, e eu sei disso, né? Ela deve ter 50 pessoas no Brasil. Tu pegar da Brastemp tem 200, tu pegar da Electrolux tem 200. Se tu pegar da Electrolux eu gosto. Sim, Brastemp e Electrolux tem uma estrutura de pós-venda. Pode até não funcionar, pode ter problema aqui. De novo, não existe 100% para ninguém. Para ninguém, até para eles, que são os maravilhosos e têm muito dinheiro, né? Que dão bilhões de lucro, né? Mas assim, não são 100%. Mas eles têm estrutura, eles têm estratégia. Eles sabem. A Samsung não tem isso, nem a LG. Os coreanos não têm isso. Se tu pegar a estrutura dos coreanos, assim, tem o presidente que é coreano. A regra toda é coreana. Ninguém apita nada no Brasil. Isso é cultural. É cultural. Para cada gerente ou para cada executivo tem um chinês do lado. Tem um coreano do lado. O chinês não tem um coreano do lado. Tanto para a LG como para a Samsung. É a forma dele. A gente tem que respeitar. Claro. A gente tem que respeitar. É a forma deles. Eles têm um produto bom, tá tudo certo, né? Mas a gente tem que respeitar. Se tu for falar com os autorizados da Samsung, todos eles, de alguma forma ou de outra, eles vão... Tanto que, por exemplo, a Samsung reduziu. Ela só tem um serviço autorizado em Porto Alegre. É óbvio. O cara fica meio assim, né? Imagina, Samsung e um serviço autorizado. Então, assim, tu imagina... É você? Não, eu larguei de mão, porque nós temos uma discussão... Todas eu tive uma discussão muito séria. Sobre o que, Francisco, que tu discutiu com os caras? Sobre taxa de garantia. Ou seja, o cara quer me pagar R$60 para eu ir na Restinga e voltar na Restinga 2 vezes. Com R$7, pronto. Mas na época Gasolina. era 5, 4, interessa. Que seja, né? Que seja. E eu vou levar depois 20, 30, 60 dias para receber. É que eles não gostam de ouvir essas contas. Voltando um pouquinho, de novo, né? 90% da origem dos donos de assistência técnica no Brasil são ex-técnicos. Ex-técnicos, pessoas que sabiam trabalhar, pessoas que eram certinhas, etc, montaram uma assistência técnica, depois foram autorizados em algumas marcas e tal, e seguiram a sua vida. 90%. No meu caso e do meu sócio, Joel, nós somos assim, estamos nos 10%. Nós éramos ex-executivos de grandes empresas que montam um negócio. Isso que eu ia te perguntar, você sabe fazer ou só foi o empreendedor? Nós vamos lá de novo. Eu sou o gestor da empresa. A parte técnica, ela é cuidada por um engenheiro mecânico que é o meu sócio. Juntou competências. Se tu pegar mais uma dica aí para vocês, qualquer pessoal, dessas marcas para aí, abrir negócio. Qualquer dessas marcas aí, o cara que assim vai procurar um serviço autorizado, primeiro eles vão olhar o lado financeiro, primeiro. Nenhuma dessas marcas aí, nenhuma delas te dá alguma coisa de graça. E nenhuma delas cuida a risco, porque quem cuida do financeiro é o financeiro. Tu conhece algum financeiro simpático? Não ouvi. Não, lida com dinheiro, né, velho? Não, né? Não tem nenhum simpático, né? Não. Amigucha é o cara de vendas, né? Não, financeiro não. Financeiro olha, ele é frio, né? Ele olha o teu cadastro e diz, isso aí tu pode dar um limite de crédito para ele de 500 pau. No primeiro pedido acabou o limite de crédito. E aí como é que eu faço? Agora tu compra antecipado. Tu paga e eu te mando a peça. É assim, essa é a verdade. O resto é, né? Flores. Nenhuma dessas organizações, elas têm um critério de cadastro e de financeiro. O cara, para te dar um limite de crédito de 10 mil, pode aí fazer pesquisa. Quem nos assistir depois, meu limite de crédito é 5 mil. Porra, 5 mil com a peça, o preço que tá, o cara faz 2 pedidos e acabou o limite de crédito dele.
a menos que ele pague antecipado. Ou que ele antecipe os boletos, ele pode até fazer em 2 vezes para ti, 30, 60. Mas aí a vida continua, tu vai fazer outro serviço, só que ter que comprar mais peças, daqui a 20 dias tu precisa comprar peça e tu não tem mais limite de crédito. Mas tu não deve nada para eles. O que tu tem que fazer? Tem que antecipar ou pagar à vista. Essa é a realidade, essa é a verdade. Agora, como é que um Joãozinho, um cara pequenininho, o cara do marido de aluguel, o Get Ninja, o contratado da Get Ninja, que é o aplicativo, né? O cara, o que acontece com as seguradoras? As seguradoras estão nesse mercado, Porto Seguro está nesse mercado, né? Várias seguradoras estão nesse mercado, eles contratam pessoas que vão fazer. Como é que é? Eles pagam a mão de obra. Tu faz um seguro da tua casa, eletrodoméstico, não sei o quê. O cara vai lá, que esses caras também avulsos, do tipo marido de aluguel e tal, às vezes o mesmo, né? Ele vai lá e vê assim, olha, tem que trocar essa válvula. O senhor compra a válvula, me avisa, eu venho aqui e troco. Aí o consumidor final, seu Álvaro, vai ter que ir lá numa assistência técnica ou num distribuidor de peças, vai lá no Francisco, comprar a peça. O que ele entende de válvula? Se o cara mandar tu comprar uma válvula da tua Samsung lá, né? Um termostato da tua Samsung, um sensor da tua Samsung. Fala, sei lá. A cada 10, 5 estão erradas. Ou o cara fez o diagnóstico errado, que também é bem possível. O cara disse que achou que era uma placa, a famosa placa, né? Tudo é placa, né? Aí tu vai lá e compra a placa, gasta 600 pau na placa, chega lá, o cara bota a placa não funciona, o que o cara diz? Ele diz o seguinte, essa placa está com defeito. A placa está com defeito. Aí o cara volta lá e diz, meu velho, os meus técnicos também, muitos dizem que a placa está com defeito, bota a placa e a placa não funciona. Sabe o que eu faço? Eu boto a placa de volta, mando outro cara e falo um diagnóstico melhor, às vezes é outra coisa, o cara vai lá e troca, eu resolvo o problema do consumidor. Eu resolvo. Agora, lamento. No teu ramo ali, agora puxando um gancho, é muito a confiança, né? Porque, olha esse caso que tu acabou de falar aí, né? Eu acho que se o cara... É uma questão também, talvez, de tu conseguir fidelidade dos teus clientes, né? É tu fazer o trabalho bem feito, por exemplo, tu falou, o cara vai lá, falou que a placa, leva no... não acreditou, alguma coisa, leva no teu, tu fala, não era a placa, era só essa peça aqui que o cara não fez o diagnóstico errado. Mas é um fator, né? De fidelidade também, essa questão... Porque, assim, honestidade e transparência, hoje em dia, eu falo por mim, né? Às vezes eu fico vou levar meu carro no mecânico. Cara, eu não entendo nada. E eu fico assim, de verdade, às vezes. Eu falo que eu gosto de ver, mas se o cara fizer alguma cagada ali, eu não sei, não conheço. Então a gente fica meio na mão de quem é o técnico mesmo. Se esse cara for pilantra, o cara só pega dinheiro teu, né? Por isso que eu acho que algumas empresas, às vezes você olha lá e fala, bah, mas é uma lojinha desse tamanho, não tá no papel ainda as coisas, mas vai um monte de gente lá. Mas porque o cara é honesto, transparente, todo mundo confia no cara. Às vezes paga até mais por isso. Mas a credibilidade dele ali, ele construiu o negócio da forma correta, todo mundo entendeu isso. E aí você não vai ser lesado. Porque o que tem também de picareta no mundo, não estou falando no teu ramo só não, mas de prestação de serviço de qualquer um. Outro dia eu contratei um pintor para fazer uma pintura numa sala que eu entreguei. O cara, não, eu sei, não sei o quê. Cara, eu dei uma lata para ele, aqueles de 20 litros, enorme. O cara gastou quase tudo, sendo que eu tinha pintado um apartamento que era 3, 4 vezes maior e o cara tinha gastado 1/3. E aí ele, não, é que aqui... ele deu uma justificativa lá, mas eu falei assim, não, ou esse cara botou numa lata e levou e eu não tava lá, ou ele simplesmente cagou pro meu dinheiro, né? E tá aqui, tem um monte mesmo, vamos fazer e pronto, acabou. E não se preocupou que eu posso ter que pintar outra sala, outra hora, eu posso utilizar para outra coisa. Mas isso aí é um fator, né? Eu acredito que seja de fidelização do cliente. Sim, mas eu acho que a palavra até mais correta tu vai entender por quê, é confiança. Confiança. As pessoas que vão na minha empresa, elas sabem, se não der certo, porque, vamos combinar, de novo, né? O 100% custa muito caro. Eu erro no diagnóstico, às vezes a menina também não atende como eu gostaria que atendesse. Tal. Não, faz parte do jogo. Estou longe de dizer aqui que eu sou uma maravilha, bem pelo contrário, né? Agora, se a gente erra, onde é que está o pulo do gato? Ela tem um livro, né? Pulo do gato. Onde é que está o pulo do gato? Errou, velho. Vai lá, pede desculpa, conserta. Se ele não ficar, devolve o dinheiro do cara. Sim. Não deixa ele falar. Isso é o financeiro, né? Como é que o financeiro faz uma empresa que deve muito, né? O financeiro vai lá e diz assim, nós devemos para 100 pessoas, né? Sim, 100 pessoas, 100 empresas nós devemos, tal.
Para quem a gente deve mais? A gente deve para esse. 3 pessoas representam 50% da nossa dívida. Os outros 97%, 50%. Paga os 97%. Paga os 97%. Esses caras vão falar bem de ti. Sim, só reputação, 3, né? Só também. 3 vão falar mal. Ou seja, empresa, né? a tua confiança vai continuar seguindo no mercado. E esses 3, ao ver tu pagar os outros 97%, vai acreditar que tu vai eles pagar. vão acreditar. Esse cara está pagando. Só que é um prazo. Ele pagou os pequenos, que era mais fácil. Ele quer limpar, ele quer crescer, ele quer sair desse latoleiro. Né? Então, quem presta serviço, a dica que eu dou assim, errou. Não fica resistindo. Né? Não resiste. Errou. O bom é tu ter funcionário que diga assim, não, quem deu a peça errada para ele fui eu. Tu vai dar um xixi, né? Óbvio, né? Cuidado para não errar de novo, vai custar caro. Bom, imagina eu, que de manhã eu sou o financeiro, né? Então de manhã é ruim falar comigo porque eu tô mal-humorado. Então de manhã elas me levam esse negocinho de devolver dinheiro, detalhe, né? Que a peça veio errada, a fábrica não vai mandar mais a peça e tal, essas confusões que dão no dia a dia, né? Devolve o dinheiro pro cara, velho. Aí eu fico questionando se tu não olhou que não tinha mais na fábrica. Eu fico enchendo o saco um pouco das gurias lá. Agora tô menos, tô ficando velho, acho que tô aliviando mais do pé, mas já fui muito pior, né? Mas isso é uma coisa que eu acho assim, se tu quer ter uma empresa, ela tem que ser duradoura, faça com que o cliente tenha confiança em ti. Porque errar, tu vai errar. Lembra dos 100%. Essa é a primeira aula. Não tenta ser 100%. Vai custar caro. E eu vou te falar que não tem mais como fugir disso também, porque com Reclame Aqui, com o Google, as estrelinhas do Google, os comentários no Google, ou tu começa a ser... Mas tem gente ainda que eu vou te confessar que nem olha isso. Né? Eu olho, cara. Eu olho quantas estrelas o cara tem no Google, eu olho no Reclame Aqui quando eu vou fazer um investimento um pouco maior, porque isso faz diferença. Eu já tive cliente no antigo escritório que eu trabalhava não, que era sócio, que o cara ele foi pelo mais barato, por exemplo, para instalar câmera de segurança na casa dele. Se envolveram no imbróglio porque o cara entregou uma porcaria de produto, né? Uma câmera horrível, não filmava nada, tudo escuro, manchado. Ele foi conversar com o cara, etc. O cara era meio bandidão. Até tiro na casa dele, os caras deram. Os prestadores de serviço que entraram na casa dele, instalaram tudo. Por quê? Porque ele sustou um cheque. Ele pagou em cheque, o cara ou se arruma, e aí ele não arrumou, ele sustou o cheque. Ele falou, enquanto você não arrumar, eu não pago. Os caras foram lá e deram tiro na casa do cara, ele foi lá, assinou um cheque e pagou. Tu lembra aquilo que eu te loucura, falei, né? Eu te falei aquele do cara. O cara não barato que sai caro também. O cara tem que ser, ele tem que estar numa situação física, ele tem que existir. Isso. Ele sabe? Esse é o cara do poste lá, né? Do telefone do poste, tu foi lá e cotou, ele vai instalar o split mais barato, etc. Agora dá um chapéu nele de dinheiro para te ver se ele não vai lá e desmanche e não vai na frente, faz um fiasco, um barraco e tal. Exato. Óbvio, uma empresa não vai fazer isso. Não vai. Vai tentar, né? Porque até pelas minhas vidas legais, né? Ela sabe que vai correr o risco se ela te oportunar lá, tu vai entrar com... Bom, tu é advogado, sabe muito bem disso, né? Hoje em dia, até para cobrar, a gente tem que saber. No Brasil, o cara te deve, é um salafro, e tu tem que ter jeito para cobrar do cara. Né? Ou bota no teu prejuízo e não discute, né? Senão é danos morais e tudo mais. Agora, importunação no meu local de trabalho, tá me ligando para me cobrar o tempo todo. É aquilo que eu falei no assunto do ter margem, não pode trabalhar com prejuízo. Tu tem que ter uma gordura, porque essas coisas vão acontecer e tu vai fazer uma conta. Tu vai brigar por R$100, R$200, R$300, tu faz a conta, para pensar um pouquinho. Não, eu dei um tempo. O desgaste psicológico e emocional que você tem com relação a isso não vale a pena. Esquece esse troço. É que nem, de novo, 100%. Tem cliente que não adianta, tu pode fazer tudo, ele está insatisfeito. Às vezes ele chega lá com algum outro problema. É por isso também que eu concordei contigo que não dá para ser 100%, porque realmente você não consegue agradar todo mundo, por mais que você seja. Mas tu acha que não só a parte econômica. Esse cara do jeito que tá, ele vai lá no Reclame Aqui, ele vai lá no Google. Eu olho isso, porque eu tenho que olhar, faz parte da minha atividade e tal, né? Eu olho isso, mas eu também não me apaixono, que muitos que eu fui olhar e fui atrás, assim, sempre quando tu dá um quiprocó desse, 90% dos casos tu errou em algum momento. Sempre. Isso é outra coisa. Para tucanar mesmo, o cara chegar e gastar tempo para escrever lá. Quem tem empresa tem que olhar isso. Às vezes tu tem um procedimento errado. Exato, processo. Tem um procedimento que possibilita essas coisas. E aí teus funcionários não têm culpa, o culpado é tu, que é o gestor. Tu está com um procedimento que tem que ser reavaliado. Isso existe bastante.
Então, às vezes, às vezes o que o cara escreve não é um negócio assim, porque às vezes os caras te chamam de picareta, disso, de aquele outro, tal, assim. Bom, parei, velho. Tu não me conhece. Sim, sim. Tu não me conhece. Eu posso ser tu, eu posso ser incompetente. Às vezes, eu sempre digo para os caras assim, o cara vem falar mal da minha empresa, eu disse, velho, faz o seguinte, tu diz que eu sou incompetente, mas eu não sou desonesto. Não, desonesto eu não sou. Isso tu me ofende. Agora, tu dizer que eu sou incompetente, que eu atendo mal, que eu marquei e não fui, tá tudo dentro do jogo. E provavelmente eu cometi essa falha mesmo. Tem que pedir desculpas, se ele pagou, devolve, se pede desculpas, uma oportunidade e tal, mas para por aí. Sim. E tem cara que é desonesto. Né? Aquele Exato. cara que bota uma peça que não é, que não sei o quê, não sei mais. Esses caras são desonestos, estão fora. Eles estão num outro nicho, né? Estão num outro nicho, né? Agora, a prestação de serviço é muito difícil. A gente, às vezes, sai dessa área que é bem pequena, que é a minha, que é coisa pequena, né? Não ficou bom a lavadora de roupa, né? Tu trocou a peça, 2 dias depois estragou por algum motivo que tu não fez bem e tal. Aí tu vai para outros ramos, tipo medicina, sabe? Tu vê os mesmos erros, né? E o cara é com pessoas, né? Sim. A gente Erro médico aí, o que tem de processo com erro médico? Sabe melhor do que eu disso que tu trabalha na área, né? E mesmo de atendimento. Tu vai num hospital, tu vai numa clínica e tal, tu também, às vezes, é muito mal atendido, né? E vamos deixar fora o órgão público, né? Falando em prestação de serviço, né? Sim, que sim, tem não, até mas uma daí plaquinha também- lá, se tu reclamar, o cara manda te prender. Pior. Sim, Tem sim, lei, né? desacato. Tu é advogado, tem lei, né? Então, Desacato. assim, te inibe, né? Te inibe de qualquer coisa, né? Então, e de uma coisa que, para mim, né, não deveria existir, que é do ramo da economia, né? Que eu gosto bastante, que é um negócio chamado monopólio. Isso é um mal. Sim. Qualquer segmento monopolístico não é bom. É porque cai a qualidade, né? A Cai concorrência. tudo, cai a tudo. concorrência faz Cai a o qualidade, negócio, a régua sobe. o preço é alto, sabe? Porque tudo mascara no preço. Toda a tua incompetência, tu mascara no preço e tu continua sendo incompetente. se, Não tu muda cobrasse, nada, claro. se tu cobrasse mais caro para melhorar, tu ainda tá, tudo bem, né? Os pedágios, né? Sim, Tu paga o IPVA, mas tu paga pedágio. paga pedágio. Mas aí, Mas por que melhora. nós nos enganamos? É. Porque tu vai para a praia numa estrada boa. É. Tu até aceita, né? É ruim isso, né? É. É ruim isso. Então, é um exemplo assim, de prestação de serviço que acontece, que a gente está no dia a dia. Mas no ramo de assistência técnica não está muito diferente, é muito difícil e tal. Mas hoje, toda essa economia do jeito que está, ainda é um bom segmento. Acho que semana passada eu estava falando com um amigo meu lá do Rio de Janeiro e eu perguntei para ele, mas como é que está o negócio? Ele disse, não, a mão de obra é aquela que tu sabe, né? É um pepino, né? É um problema sério. Porque na mão de obra de técnica a gente tem um problema de honestidade. Que as empresas, Sim, imagino. todas as empresas têm, o ramo de assistência técnica, Ficar de olho, né? ela é assim, também importante, né? Também é importante no negócio. Sim. A gente lida com peça, o cara leva a peça. Quando fazem garantia, durante a garantia, o cara leva as peças, que as peças são de garantia e tal. O cara pode dizer que tinha uma peça estragada, diz que na garantia vai lá e não é aquela peça, é outra, ele fica com a peça, troca a peça, é um rolo, né? Sim, Pô, tu tem que sim, ter uma tem que estrutura, cuidado. tu tem que ter uma estrutura interna com aquele cuidado, de que teu controle não seja maior que o teu custo, Sim. do custo, né? Eu tenho que as pessoas É utilitarista, já vi que o negócio é... Sabe que eu tenho uma tese para isso, né? Tem uma tese para isso. Dentro do meu custo, há 10% do meu custo, que é a rubrica chamada desvios. Não tem como tu impedir o desvio. Sim. Não tem como. A menos que tu crie E quando tu cria uma estrutura muito dura de controle desse tipo de coisa, tu te torna antipático. Sim. E isso aí é aquela história. É meio que do mercado isso, né? Eu também tenho conhecimento de alguns mercados que eles são contaminados de um ponto que ou você entra no jogo ou é melhor você sair fora do business. E eu não vou citar aqui porque, enfim... Ia ficar muito claro. Não, porque é meio nichado. Mas assim, cara, existem algumas máfias que é um absurdo, assim. Porque eu trabalho com compliance e com LGPD. E aí, fazendo esses trabalhos de gestão de compliance, implementando medidas preventivas, etc., você vai entrando dentro do processo e vai vendo onde estão os gargalos e os problemas. E do que a gente vê dentro das empresas,
ali de desvios, ver dentro das empresas, em certos ramos, que o mercado está contaminado. Eu posso citar a questão do mercado, por exemplo, de construção civil, porque isso aí a gente viu a Lava Jato, você olha. Mas assim, eu vou te falar, teve a Lava Jato, eu tenho colegas, amigos que fazem parte, que são compliance officer das empresas, e continua. Na parte deles muito, parte do próprio funcionário público. Só que assim, olha como que os caras têm um problema grande. Eles têm 60%, 70% do faturamento dele vem de um órgão do governo, porque faz parceria público-privada, faz por licitação. Como é que o cara vai falar assim, não, eu não vou dar, eu não vou sair disso aqui? Aí você pensa na sua filha, na sua família, você pensa em um monte de coisa. Aí o cara acaba entrando no jogo. Só que isso está acabando. Isso que eu estou falando que está acabando é porque eu estou vendo a evolução do nicho que eu estou inserido cada vez mais. E por exigência própria do mercado. Porque quando você faz isso, você quebra a concorrência. Então, vai mudar. Vai ser vítima no outro dia. E até para a gente fazer o trabalho interno, quando está maculado o setor nessa forma, a gente sugere criar uma medida alternativa, que começa a procurar mais clientes privados. Por exemplo, no setor de construção civil, incorporação. Então, é complicado isso, né, cara? Essa parte de honestidade, eu acho que, é igual tu falou, tem que ser utilitarista ali, para também não ser um cara chato, né, de ficar reprimindo. E tem setores que não tem muito o que fazer. A gente tem que, talvez, educar. Mas daí também, cara, o negócio é tão complexo que daí a gente olha para cima. E aí fudeu. Porque o cara fala assim, tá, mas olha lá, tá 7,19. No desconto, tá 7,19 a gasolina e o cara lá tá lá, passeando de avião, falando que comendo bem bom, que são os políticos. Então, é um caminho ainda que a gente tem que percorrer bastante para poder melhorar, mas é interessante a gente começar a pensar. E eu acho que só com a educação mesmo e subir a régua de instrução que a galera nós somos jovens, né? Nós somos jovens, temos só 500 anos, 521 anos, né? Somos muito jovens, muito jovens. Muito chão ainda. Sabe, assim, uma passagem de uma viagem na Inglaterra, em Londres, e tem uma ponte lá famosa, que todo mundo tira foto na ponte. Eu não olhei a ponte, eu olhei o que estava atrás da ponte, tinha um negócio escrito lá que era uma prisão. Aí eu olhei a prisão era de eu não quero mentir a data, mas vamos dizer assim, 1300 e pouco. Aí eu olhei aquele troço que os caras matavam as pessoas. Aí eu olhei o troço 1300 e pouco, e vem na minha cabeça o seguinte, 1300 e pouco, esses caras já tinham uma prisão, já tinha esse troço aqui, e nós não tinha índio. Nós não existimos o Brasil como o Brasil. Nós somos muito novos, sabe? Então, assim, eu acho que um dia, talvez, daqui a uns anos e tal, as coisas vão melhorar. Eu não vejo agora, eu não tenho assim, uma expectativa boa para os próximos 10, 15 anos. Eu não tenho, realmente eu não tenho. Assim, talvez porque eu já estou meio velho e tal. Mas eu acho que eu não vou ver. Eu não vou ver. É meio que realmente histórico, né? Acho que vem realmente desde como as coisas aconteceram. A história, aqui, tu vai ver um pouquinho mais disso aí. Mas o fato é que nós estamos aqui inseridos nesse contexto, não tem o que fazer. Nós temos que viver, esse é o esquema, cada um que faça a sua gestão do jeito que achar melhor. Eu tenho essa dificuldade acho que não tem que ser o 100%, e além disso tem que cuidar a pessoa que cuida, porque também tu cuidado para quem tu dá poder, né? Tu vai criar um barulho interno que, olha, não sei se vai ser a solução, e vai ser pior. Vai ser pior que depois que tu vai dizer, tu vê, ele não quer cuidar, ele deixou tudo. Pô, eu troço assim que tu não sabe para que lado vai, né? Porque se tu começar a apertar muito rígido e tal, e tu vai ter você não vai encontrar nem prestador para trabalhar para ti. Tu vai ter que, claro, chato. E tu vai ter uma roubadinha na placa ali, cara. Sabe? O cara vai meio que te largar de mão mesmo. Vai ter que largar de mão mesmo. Eu já tive técnico que saiu da minha empresa porque ele achava que a nossa metodologia era tranca-rua, não ajudava e tal, sabe? Porque o cara que te levou a peça, tu tem que devolver a peça. Tinha 3K dentro do almoxarifado exigindo isso, né? Tinha as caixinhas de peças que o cara levava, o sistema diz que está com ele, está no estoque dele, o meu sistema que eu uso. Claro. Quando tu passa para o técnico, tu digita ali, então tem o técnico é um estoque, né? Ele tem ali o estoque do Álvaro, né? Então o Álvaro levou a peça tal, dia tal. Ou seja, ou tu foi fora de garantia e tu vendeu e ficou com o cliente, que tem mais isso, né?
Pô, olha, essa história de assistência Não, técnica, olha, tem bastante às vezes eu ouço alguns caras, vou fazer isso, eu fico olhando pro cara assim, pode entrar, tá quentinho. Vai durar 2 dias. Tu dava um saquinho pro cara botar as peças. Naquela época não tinha esse celular, não tinha todo esse recurso. Hoje até tem esse recurso. O cara dá uma pecinha, olha, a peça que tu trocou do cliente, tu bota dentro desse saquinho, dá um nó e tira a foto. Entrega para ele. Isso já inibe bastante. Sim. Inibe bastante. Mas para te fazer isso, tu tem que ter um controle. Alguém tem que pegar aquela foto e usar, porque também não adianta tu criar controle e ninguém olhar o controle, né? Isso é outro erro também, né? Que as grandes empresas, né? Quando a gente fazia os ISO 9001, que hoje não estava assim, que o cara criava os procedimentos, criava relatórios e tal. Uma vez nós estávamos fazendo isso numa empresa, eu olhei os relatórios, pô, que bonito e tal. Eu disse, mas para quem tu manda? A menina lá disse, para quem tu manda? Eu mando para o A, para o B, para o C e D. Tá, ok, para 4. Aí no outro dia eu fui no A, B, C e D. O Álvaro, a Ana manda esse relatório para ti. Aí ele olhou para mim assim, manda? Manda. Do jeito que recebe em gaveta. Toda semana, mandava por e-mail toda semana. Não, nem olho. Então, uma das análises que tu fazia era assim, tu recebe, recebo. Tu usa, uso. Para quê? Bom, o para quê é que nem os 3 porquês, né? Sabe a história dos 3 porquês, né? No segundo o cara deu, né? Tu já acaba com aquele procedimento. Esse procedimento não existe mais, né? Porque esse número de procedimento é para te dar as não conformidades, né? Voltando aí. Essa é outra história. Bom, vamos caminhando para o final. Vamos, Francisco. Eu nem sei como é que a gente está aí, mas fluiu, hein? Fluiu. Já foi quanto tempo aí, Bianca? 1h45, já batemos nosso recorde aí, hein? Não, e temos muito assunto, mas assim, eu gosto muito que o Francisco fala muito da parte da educação, né? Sim. E que isso está na primeira aula, né? Então, eu acho que essa primeira aula nós temos que voltar, temos que ter recorrente, inclusive, né? Acho já fica aqui o convite para o Francisco retornar, para a gente fazer as primeiras aulas, talvez mais focado, né? Em cada um dos pontos, né? Para a gente trabalhar isso e tal. Eu sei que tu tem um pensamento futuro, né? De trabalhar com isso, né? Sim. Então, quem sabe a gente já começa. Na realidade, só para terminar a minha parte, então. Vamos lá. Uma vez eu fui demitido por uma empresa, que eu não vou dizer qual, e o cara assim, sabe quando vai demitir alguém que tu gosta? É difícil, né? Redução de custo, aquela coisa toda. A gente já fez isso e tal, então sabe como é difícil. E o cara falou para mim isso e tal, não sei o quê. Eu olhei pro cara e disse assim, ok, se a empresa tomou essa decisão, quem sou eu, né? Sou uma empresa grande, né? Quem sou eu para estar discutindo esse assunto, né? Eu só tenho uma frase para dizer. Vocês estão mandando embora um cara que vocês treinaram muito. Mas treinaram muito, vocês gastaram muito dinheiro comigo. Mas muito dinheiro comigo. Eu espero que vocês tenham razão no que estão fazendo, que os meus defeitos, que estão me levando a isso, né? Sejam maiores por todo o investimento que vocês fizeram. E isso é muito assim. Às vezes tu treina uma pessoa e tu bota para fora, para o mercado, um cara com muita experiência. Sim. E às vezes a gente, por um motivo, por uma decisão apressada, uma divergênciazinha pessoal e o cara uma reação, tem um maior, uma reação e tal. É que nem recrutamento de seleção. O Álvaro me conhece, sabe como é que é os meus recrutamentos de seleção. Eles são estranhos, completamente estranhos, né? Eu não entrevisto ninguém em menos de 40 minutos. E vai desenhar. Começa por aí. Podemos realmente começar. Esse é um ponto importante para o empreendedor, né? Saber como entrevistar uma pessoa, como recrutar uma pessoa, né? Isso aí dá uma aula de podcast. Sim. O podcast vai adorar isso. Sim, e de formas assim distintas, né? Porque nas empresas que eu trabalhei, eu fiz muito recrutamento também por essa característica de eu não ter tempo para fazer isso, né? Eu sempre. Mas acerta mais do que erra quando contrata. Não sabe, né? Tu não vai fazer uma estatística, eu recrutei 100, deu não sei o quê. O que eu sei, assim, eu prefiro gravar e guardar as boas lembranças, né? Perfeito. As boas lembranças. Assim. Tem muitas pessoas que eu peguei como estagiário, que hoje são diretores, são gerentes. Alguns têm gratidão, outros nem tanto e tal. Mas, assim, tem bastante pessoas que falam bem.
sabe? Bastante. Isso é bom. Isso é o resultado. Te recarrega, Né? isso é o te recarrega. Agora, quantos são, não sei, sabe? Talvez esse seja muito menos, né? Mas esses poucos são tão bons, tão gratificante, que valem a pena. Que vale a pena tu fazer. Nem que seja para ter um que dê resultado, já valeu a pena. Mas tu fez com 100, 99 não deu, mas um deu, então... Ok, já estou recompensado. Estou reconhecido e estou satisfeito e tal, né? Fiz a minha parte, porque assim, os recrutamentos, as pessoas... Bom, dentro do segredo do sucesso, que é fazer o óbvio... Nós vamos fazer. Fazer o óbvio também é casar bem. Tu tem que casar com uma sócia, tu não tem que casar com uma mulher. Agora, moderno agora, né? Pode ser um homem, mulher, sei o que for, assim, mas tu tem que casar com um sócio. Sabe? Então esse tem profundidade. Tem muita assim, mensagem por trás dessa frase. O sucesso de muita gente é o seu cônjuge, seja que marca for, né? Mas marca, se tornou marca. É verdade, né? É verdade, né? Sim, eu concordo contigo também. Se não tiver alguém do lado para incentivar, para pegar junto. Principalmente o cara que quer ser empreendedor. Porque vai ter entender, a maioria dos dias tu vai chegar em casa mal, velho. Se chegar recebendo coice, putz. Não, e o que é engraçado nisso, assim, às vezes eu vejo, e tem muito agora, na internet, o pessoal floreando empreender. Chamando todo mundo para empreender. E não sabe que é o cão empreender. Né? Eu falo porque eu tenho história de advocacia, mas eu tenho uma startup em tecnologia, eu já tive uma empresa de alimentos ali para fazer pão de mel gourmet, que nasceu na pandemia, morreu na pandemia. Passei, o Álvaro acompanhou aí e cara, insônia, coisa, é maluco, é pra maluco quem quiser. Então, bom, quem não está empreendendo, está assistindo, empreenda, mas saiba que não é fácil. E aquela coisa, consistência e persistência, estudo, porque senão... Perseverança. Mas faça a primeira aula, né? Claro, faça a primeira aula. Nós vamos trazer essa primeira aula para cá. E falando nisso, em primeira aula, né? Várias dicas hoje dadas aqui, né, Álvaro? O Francisco aí trouxe várias dicas. Depois, aqui, só para tu entender, a gente faz uns cortes depois, com temas, e vamos separar tudo isso aí e vamos jogar lá para o pessoal comece a entender. Porque a ideia do podcast também é a gente bater esse papo, conhecer o empresário, mas também passar conhecimento através do nosso bate-papo. Educação. De forma fluida, sem ser aquela coisa do beabá, colocando no quadro. Então, é como se fosse uma tentativa de fazer uma nova forma de treinamento, uma nova forma de passar conhecimento através de um diálogo, né? E puxando daí os ganchos específicos ali. Que as pessoas queiram participar, mandem, né? Mandem suas perguntas, né? Mandem suas perguntas, seus questionamentos e tal. Exato. Que a gente vai esmiuçando aqui, vai colocando o nosso ponto de vista sobre determinado... Nós já temos alguma experiência, né, Francisco? Então dá para a gente comentar bastante coisa aí. Mas é isso, pessoal. Agradecemos aí para quem ficou essas quase 2 horas aí acompanhando. Agradecemos a tua audiência e mandem aí, curtam nossas redes sociais. O Álvaro sabe falar melhor do que eu essa parte aí. Se inscreva no canal, né? Dê seu joinha, ative o sininho das notificações. E a gente tá em todas as redes sociais. Se pensar até em TikTok, se a gente vai estar também. A intenção é a gente ampliar e abranger aí o maior número de pessoas que estejam interessados no tema. Só com a participação das pessoas que vai motivar que isso continue e que melhore ainda mais. Né? Exato, essa é a ideia. As pessoas têm que participar. Exato. Então, Francisco, te agradeço. Tá? Um prazer te conhecer, não te conhecia, né? Que possamos também fazer outros com temas mais específicos ali. Se quiser deixar uma palavra final aí, fica à vontade, tá? A palavra final é essa, né? Eu vivi muito, tenho muita experiência e não queria levar comigo tudo isso. Show. E eu faço votos que tanto no podcast quanto no qualquer projeto que venhamos a fazer com questão de educação, a gente apoia aí, né? Já é parceiro, já é parceiro, pode contar conosco aí, em divulgação, em tudo, tá? Obrigado. Tá bom. Show, obrigado. Valeu, tchau, pessoal.